Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do PBNcast, o seu podcast de Pokémon. E hoje estamos aqui para falar novamente de Pokémon Scarlet e Violet. E hoje com spoilers. Então, caso você ainda não tenha jogado, caso você não queira saber o que acontece, o que a gente vai discutir, hoje a gente vai falar de uma forma mais livre sobre as nossas impressões do jogo, tá bom? Eu sou o Danilo e tô aqui com o meu amigo Vinícius novamente para conversar com vocês. E aí, Vinícius, boa E aí, noite, tudo pessoal, bem? boa noite. Olha, se você não gosta de spoilers, esse é o último aviso que você vai receber para você sair desse episódio, jogar o jogo e depois voltar aqui. Porque a gente vai falar coisas pesadas, coisas cruciais para a história do Scarlet Violet, hein? É isso aí. Bom, hoje a gente tá gravando aí no dia 18 de janeiro, então já tá fazendo 2 meses que o jogo saiu. 2 meses, Vinícius. O tempo Dois vai meses, o passando tempo voa. rápido. Pois é. Então a gente decidiu trazer esse tema novamente, porque a gente gravou o episódio das nossas impressões sobre o jogo, inclusive é um dos mais ouvidos aí. E a gente, né, não falou dos spoilers, não falou da história, o que acontece. Hoje a gente tá trazendo essa pauta novamente para conversar o que a gente gostou, o que a gente não gostou. Que eu acho que agora já deu pra gente curtir bem o jogo. Quem tá jogando também já sabe, os novos Pokémon, já viu tudo. Então a gente pode falar de uma forma mais livre e também pensar o que vai vir a seguir, né? No último episódio a gente falou das expectativas para 2023 e uma delas foi da DLC de Scarlet e Violet. Então hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E assim, desde já, a gente queria pedir desculpa caso fique algum ruídozinho de fundo do nosso ventilador, porque a gente tá muito quente, a gente tá gravando num quarto fechado, então assim, hoje a gente tá deixando o ventilador ligado porque a gente fica gravando aqui no calor, né, Vinícius? É quente pra caramba. Então, Sim, assim, olha, a gente tem que sobreviver também, gente. A gente grava podcast, mas somos humanos, tanto como vocês. sim, então, mas assim, eu acho que não vai atrapalhar muito. Bom, vamos começar então com os nossos recados da semana. Primeiro deles, siga Pokémon Blast News em todas as redes sociais. O PBNcast faz parte da Pokémon Blast News. A gente está no Facebook, no Twitter, no Instagram, no TikTok, no YouTube. Então segue a gente lá que todo dia tá saindo coisas novas. A gente está sempre interagindo com vocês por lá. Acompanhe também o nosso site Pokémon Blast News, lá onde a gente posta todas as notícias do mundo Pokémon. A gente está sempre trazendo matérias sobre o mundo Pokémon, então muita coisa legal está sempre acontecendo lá. Então acompanhe nossas publicações. Hoje também, hoje não, né? Essa semana a gente está retomando uma parceria que a gente teve com a VGC Brasil, que é uma organização dedicada ao VGC. Para quem não sabe, o VGC é a área dedicada ao competitivo dos jogos principais. Então, como a gente está tendo a retomada dos eventos presenciais e a Copag anunciou que a gente vai ter um evento presencial em março no Brasil, com o TCG, com o VGC e Pokémon GO, então a gente está retomando essa parceria e saiu um texto essa semana de como você pode se preparar para um torneio presencial. Porque para o torneio online é uma coisa, né? Você tá na sua casa, sozinho, jogando. Agora que os eventos presenciais vão retornar e muitas pessoas que passaram a pandemia jogando em casa agora vão se encontrar, então a gente tem várias dicas de como você pode se preparar para esses eventos. E a gente pretende trazer mais textos ao longo dos próximos meses. Então acompanhem também. Por último, avalie e siga o nosso podcast no seu agregador. O pessoal, a maior parte dos nossos ouvintes vem do Spotify. Você pode avaliar, deixar lá 5 estrelas, isso ajuda bastante pro Spotify e os outros agregadores recomendarem o nosso podcast. E coloca para seguir a gente também, assim toda vez que sair um episódio novo, você vai receber a notificação. Bom, agora a gente vai começar o nosso bloco de notícias da semana. A gente teve algumas novidades aí desde o nosso último episódio, então vamos começar aí com Scarlet e Violet, Vinícius. Exatamente, a gente vai começar com aquilo que a gente estava esperando. Há 2 meses a gente estava esperando isso, desde o lançamento de Scarlet Violet. Eu achei que esse momento nunca ia acontecer. Na verdade, eu já tinha perdido minha fé, perdido minhas esperanças, mas a atualização de Scarlet Violet está chegando.
A gente não tem uma data exata ainda, a gente não tem um dia exato de quando vai sair, mas tá prevista pro final de fevereiro. Talvez aí no Pokémon Day, no fim aí do mês, a gente não sabe ainda. Essa atualização será a versão 1.2 e ela promete corrigir falhas e adicionar funcionalidades. Falhas a gente já conhece a maioria, você que jogou Scarlet Violet, você vai perceber. Você abriu o jogo, você viu alguma coisa. Exato. Porque não tem como escapar. Bastante falhas essa atualização, muito importante por conta disso, por conta dessa correção de falhas. E também essa questão de adicionar funcionalidades, eu fiquei meio... Funcionalidade, meio estranho, muito vago. A gente percebeu que é muito vago, mas também meio estranho. Que funcionalidades? A gente vai poder, sei lá, pular as cutscenes, não. O negócio dos ataques, a animação dos ataques, talvez. Será que vão colocar isso nessa atualização? A gente não sabe ainda, então fica muito vago. Olha, a gente fica boiando. Pra mim, uma funcionalidade seria simplesmente fazer o barulhinho de quando é um Pokémon Shiny. Isso já ia resolver muita coisa. Nossa, essa funcionalidade seria ótima. Nossa, uma coisa que eu tô esperando que corrijam, que daí eu não sei se acho que é um bug, na verdade, sim, realmente. Talvez um bug visual. É você mexer na sua box e os Pokémon carregarem todos de uma vez. Nossa, porque sim. é muito ruim você mexer na box, porque às vezes você muda de uma box pra outra e o Pokémon, um Pokémon fica aparecendo nas duas boxes. E daí você vai ver, tipo, é um Pikachu na box 1 e um Magikarp na box 2. Quando você muda da box 1 pra box 2, fica o Pikachu nas duas, é muito estranho. Só que é um bug só visual, sabe? Enfim. Espero que essa atualização vergonhosa demorou um pouco, exageradamente, pra chegar. Mas espero que essa atualização traga o que a gente espera e não seja uma atualização vaga, igual algumas vezes a gente recebe. E também a gente vai ter a conexão com o Home. A gente recebeu, assim, as notícias, essa combo de notícias aí, mas foi um combo de notícias bem superficial. Porque a gente vai receber a conexão com o Home, mas a gente vai receber uma conexão com o Home mais capada, né? A gente não vai receber uma conexão do não vai Home ser efetiva. Não vai ter nada a ver com resgatar, colocar o Pokémon no home ou puxar do home. Vai ser só para aparecer as estatísticas das batalhas ranqueadas no aplicativo. Só. Sim. Então, assim, ele só vai puxar as informações e mostrar. Nada além disso. Exato, muito superficial. Ou seja, a gente vai ter a conexão com o home, mas é uma conexão totalmente fraca ainda. A gente não vai ter o que é o home de fato, que é você poder transferir os seus Pokémon. Eu achei que eu ia conseguir trazer meus Pokémon antigos pra completar a Dex de Paldeia, que eu não completei, mas não vai ser dessa vez. Em compensação, com essas superficialidades, essas notícias bem rasas que a gente recebeu, a gente teve o anúncio de várias Raid Battles. Primeiro a gente começa com Tendemaus no Dia dos Namorados, no Valentine's Day, lá do Hemisfério Norte, que lá eles comemoram o Dia dos Namorados num dia diferente, né? A gente vai ter Raid de Tendemaus, que combina, né? Porque namoradinhos ali, os ratinhos namoradinhos, no Dia dos Namorados, então faz todo sentido. E esses Tendemaus vão ser do tipo Terra, tipo Fada. Então, o tipo Terra dos Tendemaus dessas Raid Battles vão ser tipo Fada. E vai acontecer no Dia dos Namorados, lá do Hemisfério Norte, acho que se não me engano é 13 de fevereiro, né? Eu não lembro a data exata. E também... Além dessa raid do Tendemaus, a gente vai ter raid de 7 estrelas do Greninja. Ou seja, a gente já teve Cinderace, a gente já teve Charizard, e agora a gente vai ter Greninja. Ou seja, a tríade dos Pokémon hypados já chegou nas Terra Raid Battles. E esses Greninjas que você vai poder pegar vão ser do tipo venenoso. Ou seja, se você tem uma tática especial para usar um Greninja do tipo venenoso, você já vai poder pegar o Greninja do tipo venenoso. E também Lucarios e Bronzongs vão aparecer nas redes de 5 e 6 estrelas. Esse evento do Greninja, que vai ter também um pouquinho de Lucario e Bronzong, vai acontecer do dia 27 a 29 de janeiro, ou seja, finzinho desse mês aqui. E daí dá uma pausa e depois volta do dia 10 ao dia 12 de fevereiro. Então você vai ter
2 intervalos de tempo aí para poder pegar seu Greninja venenoso nas raids de 7 estrelas. E do dia 20 a 22 de janeiro, a gente vai ter raid de 4 e 5 estrelas que vão ter Drifblim e Mismagius. E o Drifblim vai poder ser obtido no Pokémon Scarlet e o Mismagius no Pokémon Violet. Então, se você tem um amiguinho aí que tem a versão oposta à sua, você vai poder pegar o Pokémon exclusivo daquela versão. Então, é uma grande oportunidade você conseguir um Drifblim ou um Mismagius com algum tipo Tera que você acha vantajoso aí, porque não vai ter tipo Tera definido nessas raids. E é Sim. isso. Várias raids, eu senti que a gente teve umas informações muito rasas, assim, nas atualizações, pro que realmente importa. E a gente teve muitas informações das Terra Raid Battles. Não sei se a Pokémon Company tá ciente que as Terra Raid Battles não dão tanto hype assim. Então, Olha, eu até ver acho como vai legal de desenrolar. fazer. Só que, nossa, eu acho tão bugado. Assim, não sei. Em Sword Shield, as raids eram bem mais lentas. Só que o fato de ter turnos e cada um atacar de uma vez, pra mim fazia mais sentido racional. Agora, com todo mundo atacando ao mesmo tempo e um monte de coisa acontecendo, nossa, eu me sinto tão perdido. Eu me sinto assim, numa loucura ali, sabe? Tipo, acontecer. Tipo, o tempo tá correndo devagar, de repente corta metade do tempo. Eu não sei se é um bug, se era porque eu tava fazendo outra coisa. Aí meu Pokémon desmaia. Aí depois ele ativa o tipo Tera. Nossa, eu só sei que eu me sinto muito perdido. Eu não sei se sou só eu, mas assim, é uma loucura. Não. Eu também me sinto meio perdido nas Terra Raid Battles. Eu acho que a franquia Pokémon começou com batalhas por turno, e é uma coisa que eu não sei se em algum momento devia ter sido deixada de lado, porque os turnos pra mim eram essenciais. Eu fico muito confuso também, e eu acho que essa questão que você falou do tempo é um bug mesmo, e eu espero muito que na atualização isso seja resolvido. Mas tinha bug de vida, HP do Pokémon Terra, o Pokémon Terra que tava lá. Tipo, a vida baixava pela metade, depois ela voltava tudo. Então, Isso, tá nossa. muito, muito, muito bugado. É um martírio fazer Terra Raid Battles. Pelo menos as que eu fiz. Então, é isso que é uma coisa muito estranha. Porque assim, no Pokémon GO, já é assim, todo mundo atacando ao mesmo tempo, com o tempo corrido. Só que assim, eu sinto que é mais organizado, porque você tem o contador dos segundos que vai diminuindo, então você vai vendo os segundos passando e a barra de HP vai diminuindo até chegar a zero. Agora, nesse jogo, igual você falou, a vida de repente volta pra trás. O tempo, tem hora que eu tô atacando, o tempo tá caindo devagar. De repente ele dá alguma coisa na tela que cai mais da metade do tempo. Eu fiz uma rede de Hexoros que, assim, pelo ritmo que tava do tempo, eu falei, nossa, a gente vai terminar com o tempo sobrando. Do nada, o tempo acabou. Tipo assim, ele simplesmente cortou em um segundo, ele cortou metade e acabou a rede e aí falou que a gente tinha perdido. Então é umas coisas assim que é muito confuso entender, sabe? Até que ponto tá bugado, até que ponto é alguma coisa que eu não tô entendendo. Mas olha, só pra gente reforçar aqui, foram vários eventos, pra gente colocar meio em ordem cronológica. Esse episódio vai sair no domingo, dia 22 de janeiro. Olha, eu já tô falando de fevereiro. 22 de janeiro. Então, na verdade, o dia que o episódio sair vai ser o último dia das raids do Drifblim e do Mismagius. Depois vem a primeira vez do Greninja, 27 e 29 de janeiro. Depois a segunda vinda do Greninja, 10 e 12 de fevereiro. E depois do Tandemaus, dia 13 a 15 de fevereiro. Então tá meio que. As notícias saíram meio que em ordem invertida. E capaz a gente ter mais alguma coisa aí no meio que eles ainda não falaram, né? Mas a gente ainda vai falar bastante sobre os jogos. Seguindo aqui com as notícias, a gente teve mais algumas informações sobre a próxima coleção de Pokémon TCG Escarlate e Violeta. A gente teve as imagens dos boosters que foram revelados, que traz o Miraidon, o Coraidon, os iniciais de Paldeia e o Gyarados tipo Terra Água, meio aleatório. A coleção está prevista para ser lançada no dia 31 de março de 2023.
Aí, basicamente, a notícia vai destacar a diferença entre os Pokémon X da quinta e da sexta geração dos Pokémon X que vai estrear agora. Como eu já disse em episódios anteriores, que eles eram diferentes, porque os novos Pokémon X podem ser Pokémon evoluídos, pode ser estágio 1 básico, estágio 2. A gente também vai ter algumas cartas Pokémon X, o Pokémon Terra, como o exemplo do Gyarados, mas também já saiu no Japão uma carta do Arcanine com tipo Terra Fogo. E a diferença desses Pokémon é quando eles estiverem no banco, eles não vão poder receber nenhum dano. Só isso, por enquanto. Provavelmente, em próximas coleções, talvez ainda esse ano, a gente comece a ver alguns tipo Terra diferentes. Eu acho que eles começaram assim, bem tranquilo, colocando um Gyarados, que é um Pokémon tipo água, com tipo Terra água. Um Arcanine, Pokémon tipo fogo, com Terra fogo. Mas eu acho que eles ainda vão brincar bastante nas próximas coleções, fazendo umas mudanças. Provavelmente a gente vai ter cartas do Pikachu, com tipo Terras diferentes. Nossa, 100% de certeza que a gente vai ter Charizard com tipo Terra diferente. Então, Com certeza. eles não iam perder essa oportunidade. Aproveitando também para falar as novas raridades. Porque, na verdade, apesar dessa coleção vai ser lançada no Ocidente em 31 de março, a primeira coleção de Scarlet Violet já está saindo no Japão essa semana, dia 20 de janeiro. Então, basicamente, a gente já viu quais serão as novas cartas que saíram nesse primeiro conjunto japonês. E a gente já viu as ultra raras também. Então, assim, o que eu posso falar para vocês? A Pokébit tá saindo várias fotos, só que ainda estão numa qualidade muito baixa. Estou esperando ter em qualidade melhor para postar no site. Mas algumas coisas interessantes que, assim, os colecionadores vão gostar bastante é que a gente vai ter a continuação das cartas com artes especiais, como a gente teve nessa coleção que vai sair também agora no Ocidente de Realeza Absoluta. A gente vai continuar tendo cartas de Pokémon com arte expandida, com uma ilustração especial. Então, por exemplo, a gente tem no site, no post, o exemplo do Ross, do Ralts, do Kirlia e do Gardevoir X, com uma ilustração incrível. Essa coleção vai trazer muitas ilustrações especiais e também a gente vai ter ilustrações especiais com os treinadores da coleção. Então já saiu carta da Penny, da Miriam e do Jack, se eu não me engano, com as ilustrações especiais. Então assim, vai ser muito bacana para colecionar. E os Pokémon X, tipo Terra, vai ter uma full art com um fundo totalmente prateado, com alguns brilhos assim, então vai ser muito bonito. Nossa, eu fiquei muito animado de saber essas coisas, que vai ser nesse estilo. E uma coisa que muita gente não gostava e há muito tempo pedia para acabar, que eram as cartas Rainbow. Conhece as cartas Rainbow, Vinícius? Sim, Elas já são vi, todas sim. brilhantes, assim, prateadas, meio arco-íris, assim. Elas se Mas foram. qual o preconceito com elas? Eu É acho porque, que assim, isso é homofobia. não é. A questão é que o pessoal gosta da carta com as cores, assim, a cor do Pokémon, a cor do treinador. E a Rainbow, todas são iguais, né? E assim, elas incluem um tipo de raridade a mais na coleção e aumenta o custo, né, da coleção, o valor da coleção. Então, para quem coleciona é mais difícil ainda, porque elas são muito raras. Muita gente não gosta. E aí, então assim, elas começaram na sétima geração, continuaram na oitava, e agora elas se foram, elas estão sendo substituídas pelas ilustrações especiais e pelas ilustrações de treinador. Então, eu particularmente gostei muito dessa mudança. A gente teve aqui também a imagem da coleção Treinador Avançado de Escarlate e Violeta, produto que vai sair no Brasil, só que a gente não sabe quando isso vai sair. A gente não sabe nem se a coleção vai ser lançada aqui no dia 31 de março. Por que eu tô falando isso? Porque a coleção Realeza Absoluta era para estar saindo no Brasil agora, 20 de janeiro. E basicamente vai ter atraso. Os primeiros produtos só vão chegar no dia 10 de fevereiro, então 20 dias depois. Então a gente nem sabe quando vai chegar essa coleção aqui. É um problema, a gente tá tendo esses atrasos há bastante tempo. A gente não sabe se vai ter reajuste de preço. Lá nos Estados Unidos teve, no Japão teve. Então, assim,
Não sabemos o que vai acontecer, mas, por exemplo, hoje mesmo a Copag anunciou novos produtos que vão ser lançados no dia 10 de fevereiro no Brasil. Quais são esses produtos? A box do Infernape V, uma box de baralho de liga do 1000 VMAX, que vai facilitar muito o acesso dos jogadores para o 1000. A box do Regidrago e do Regelec V da coleção Realeza Absoluta, então vai ser os primeiros produtos. Também 3 latas que foram lançadas nos Estados Unidos há muito tempo, com os iniciais de Hisui. Então pensa, 2023 a gente está recebendo as boxes desse Duai, do Typhlosion e do Samurott V de Hisui. Só que essas latas, elas vão vir a R$170. E assim, Meu Deus do céu! que é uma lata com uma carta promo e alguns pacotinhos, mas eu achei muito caro. Eu tô numa vontade de abrir booster que, nossa, já faz dias, semanas. A última coleção que eu abri foi Tempestade Prateada. Foi em novembro, mas assim, não tá dando esses preços, não tá dando. Cadê nossos patrocínios? Cadê nossas publis? Copag, cadê? Cadê Copag? Alô, Copag? Lojas, cadê? Lojas, cadê lojas? Mas tá bom. Bom, por enquanto é isso de TCG, então a gente vai trazendo as novidades aqui conforme forem anunciadas. Agora vamos passar então para Pokémon GO. Sim, nós temos novidades do evento de Ano Novo Lunar de 2023. O evento do Ano Novo Lunar de Pokémon GO vai contar com a participação especial de Darumaka. O evento vai acontecer no dia 19 de janeiro, às 10 horas da manhã, e vai até dia 23 de janeiro, às 8 horas da noite. Darumaka, você vai conseguir encontrar o Darumaka brilhante. Eu fico muito feliz porque o Darumaka é um dos meus Pokémon favoritos, então... Sério? Sim, eu adoro o Darumaka. Eu adorava que o Darmanitan, na época de Black and White, ele ficava naquela forma diferente dele. Zen. E eu como não era uma criança muito inteligente, eu ficava maluco pra saber como que eu deixava ele na forma Z. Primeiro eu ficava maluco de como pegar ele. Porque eu via ele no mapa assim. Depois eu era uma criança muito burra que não sabia colocar ele na forma Zen. Mas tem um processo específico. Mas enfim. Pokémon GO você vai conseguir o Darumaka brilhante. E alguns outros Pokémon você vai conseguir encontrar mais facilmente na natureza. Inclusive alguns Shinies bem legais aí. E a lista completa você pode conferir lá no site da PBN. Porque é uma lista um pouquinho extensa. A gente vai ter alguns bônus de eventos especiais. Alguns bônus de evento pra... Enfim, especiais que você vai poder conseguir, sei lá, por exemplo, o dobro de poeira estelar quando você abre os presentes. Você vai conseguir a pesquisa temporada de desejos afortunados, alguns ovos, que você vai poder chocar os ovos de 7 km, alguns Pokémon Na você verdade, vai conseguir. na verdade, essa pesquisa temporária, ela vai ser uma pesquisa ramificada. Alguns eventos têm essa ramificação. Quando você começar a pesquisa, num determinado momento, você vai ter que escolher o caminho que você quer seguir. Se você quer ser focado em ovos, em duração do incenso de aventura diário ou de poeira estelar. E aí, tipo assim, o jogador, ele, tipo assim, se ele gosta mais de chocar ovos, ele escolhe o de ovo, entendeu? Aí, tipo assim, se ele é um que gosta mais do incenso de aventura, ele escolhe esse caminho. Eu sempre escolho o mais tranquilo, que é o de poeira estelar. Que eu não ando e pra chocar o ovo tem que andar, então eu acabo selecionando isso. Então, os meus ovos no Pokémon GO estão chocando, assim, comigo andando dentro da minha própria casa. Eu não sei como tá funcionando isso, mas tá chocando sozinho. Eu trabalho que de ele home conta office. os passos, né? Nossa, uma loucura. Tá chocando tudo sozinho. Às vezes eu recebo notificação, um ovo está chocando. Eu falo, meu Deus, eu nem saí de casa hoje. Como que contou? Ó, não tá jogando de fly não, né? Não tô. Poderia, mas não estou. Bom, mas tem que ficar atento, porque no dia que esse podcast sair, só vai estar faltando mais um dia para esse evento terminar. Então, tem que ficar atento. Você sabe que esse evento vai ser especialmente bom para quem gosta de fazer trocas. Conseguir Pokémon sortudo e amizade sortuda, porque esse evento vai ter um boost, vai ter mais chance de conseguir Pokémon sortudo e amizade sortuda.
Então é uma oportunidade perfeita para você trocar seus Pokémon, tá bom? Por último, a gente teve também a revelação hoje da reversão primitiva no Pokémon GO para os lendários Kyogre e Groudon. Bom, quem já jogou os remakes de Rubi e Safira, né, a gente sabe que a versão dos remakes trouxe os lendários Kyogre e Groudon com a versão primal, né, que aqui pra gente vai ser a forma primitiva. E pela primeira vez, essas formas vão estrear no Pokémon GO, no Pokémon GO Tour Hoenn em Las Vegas, só que vai ser só para quem comprou os ingressos. A Niantic, inclusive, anunciou que os ingressos já estão esgotados. Pra gente no Brasil, o ingresso estava a mais de R$70, se eu não me engano, estava caríssimo. Mas enfim, quem for participar do Go Tour vai poder fazer raids de Kyogre e Groudon primitivos, coletar energias para mudar a forma deles. Então, assim, bônus para quando Kyogre e Groudon estiverem nas formas primitivas. E também você vai poder aumentar o nível primitivo. E quanto maior o nível, melhores são os bônus. Sim. Então no Mega Evolução, por exemplo, que é só juntar energia, Mega evoluir uma vez e boa. Não, você vai ter que juntar energia primitiva, mudar a forma e fazendo isso várias vezes para subir de nível. Então, é uma coisinha a mais aí para quem joga se preocupar. Eu não ligo muito e é pra progressivo, isso. né? Quanto mais vezes o Kyogre e o Groudon são revertidos para versão primitiva, menos energia vai gastar para acontecer na próxima vez, né? Isso que um trabalhinho a mais mesmo. Ah, e para quem, assim, no evento é só para quem tiver ingresso. Depois, no Go Tour Global, aí sim todo mundo vai poder participar dessas redes e aí acessar essas formas especiais, tá bom? Então essas foram as notícias da semana. Mais alguma coisa, Vinícius, que eu esqueci? Não, Que era não, só né? isso mesmo. Nessa semana é só isso mesmo. Bastante coisa até. Bom, vamos então para o nosso tema principal, Pokémon Scarlet e Violet. Chegamos à 9ª geração de Pokémon, conhecemos a região de Paldea, 103 novos Pokémon, finalmente chegamos ao Pokémon número 1000, coisa que nós estávamos esperando há muito tempo. Inclusive o Pokémon Company lançou um vídeo especial há alguns dias, né, para registrar, celebrar essa marca de ter chegado no Pokémon 1000. Atualmente a gente está já no 1008. Então assim, muita coisa acontecendo. Já faz 2 meses que o jogo lançou. E assim, eu vi uma notícia esses dias que me deixou muito impressionado, até gostaria de compartilhar aqui agora, que é sobre as vendas do Japão. A gente sabe que Pokémon Scarlet e Violet foi um sucesso estrondoso, assim, logo de cara. Em poucos dias, né, no primeiro fim de semana, a gente viu que os jogos já tinham vendido 10 milhões de cópias no mundo todo. Não é qualquer franquia que consegue isso, né, Vinícius? Não é qualquer. Inclusive o Pokémon 1000, que é o Golden Go, ele é dourado para mostrar para todo mundo o quanto de dinheiro que a Pokémon Company consegue tirar da gente. Riqueza. Exato. É bem específico, assim, ó. O Pokémon 1000 é esse aqui, ó, que é moedinhas, das moedinhas que a gente consegue tirar de vocês. É isso. Um sucesso absurdo. O jogo mais vendido do Japão em 2022, sendo que lançou ali no fim do ano. A maior abertura de um jogo de lançamento na história do Japão. O maior lançamento da história da Nintendo. Então, assim, números realmente impressionantes. E mais um agora, né? Mais um para quem tá acompanhando aí o nosso podcast. Pokémon Scarlet e Violet em 8 semanas já vendeu mais do que Pokémon Sword Shield no Japão desde que foi lançado. Então a gente está comparando a 8ª geração em 3 anos com Scarlet e Violet em 8 semanas. E os jogos já ultrapassaram. 2 meses. Assim, a gente não sabe nem o que pensar, né? Tipo, como reagir a esse sucesso? Exato. Começou com o pé direito, né? Muito din-din caindo na conta da Pokémon Company. E, inclusive, a gente já tinha previsões apontando que seria a maior abertura do Japão, porque a pré-venda já estava altíssima.
Então, assim, todos esses números mostram o quanto Pokémon Scarlet e Violet chegou chegando, né? Com tudo, com muito sucesso. Só que, acompanhado desse sucesso, teve todas as polêmicas que a gente acompanhou também, todos os bugs. A gente falou aqui no nosso episódio de Scarlet e Violet, tudo que a gente sofreu com esse jogo. E eu continuo sofrendo, porque esses bugs continuam acontecendo a todo momento. Tá passando por isso ainda, Vinícius? Sim, tô passando bastante e eu ainda não me acostumei com a queda. Assim, é igual eu falei em outros episódios, a queda de frame rate é muito alta a nível de acabar com a impressão de movimento do jogo. Uhum. Assim, eu não sou aquele chato que fala, não, porque tem que jogar a 120 FPS, pipipi, popopó, popopó. Não acho que esse é o ponto, mas cai tanto o frame rate que eu chego a ficar tonto de verdade. Jogando eu fico. Mas parece que fica pior quando tá no dock, quando tá na plataforminha do Nintendo Switch ali. Sério, eu só Jogando, jogo no pra dock. mim, sim, pra mim jogando no mobile tá um pouquinho melhor. O que eu, como eu falei, é contra-intuitivo, porque quando você coloca ele ali no dock era pra o desempenho ser um pouco melhor. Mas Aham. ainda tô sofrendo muito. E eu espero, de verdade, eu espero que essa atualização melhore, assim, boa parte desses bugs. Porque daí eu acho que eu vou conseguir jogar o jogo na sua totalidade, de fato. Sabe? Eu joguei bastante, claro. Ainda não cheguei a completar Dex por falta de tempo, mas, assim, eu acho que eu vou aproveitar muito melhor. Inclusive, acho que eu vou começar um save novo quando chegar se Sério? essa atualização melhorar. Mas eu acho que eu vou começar um save novo pra tentar viver a experiência daí na sua totalidade daí. E Aham. uma coisa interessante que você falou de ser um dos maiores, uma das maiores aberturas de Pokémon, é que eu não sei como que isso pôde acontecer, porque foi um jogo que pelo menos no resto do mundo, no Ocidente principalmente, não sei se no Oriente foi um pouco diferente, mas aqui no Ocidente foi um jogo que não foi muito divulgado, né? Lembra que a gente nos podcasts falava que a gente tinha pouca informação e tal. E eu não, assim, foi esse estrondo por um motivo que eu não sei. Será que o grande chamariz foi o mundo aberto? Força Não, de não Pokémon sei. é muito grande, né? Assim, a gente não consegue ter noção, né, do que é isso. Porque, olha, a gente passou pela oitava geração registrando recordes, sabe? Sword Shield, pô, terceiro jogo mais vendido da história da franquia, ficou atrás só de Red, Blue e Gold Silver, que foi o início, sabe? Então, assim, foi Sim. assustador a gente ver essa crescida de Sword Shield, essa quantidade de vendas. Eu não sei se esse ano já vai passar, ou porque já estava quase passando Gold Silver para ser o segundo jogo mais vendido da história. Então, assim, pensando em todas as gerações que a gente teve, a oitava geração revigorou e foi um sucesso absoluto. E chega Scarlet Violet e meio que deixa Sword Shield no chinelo. Como você falou, a gente não sabe, mas assim, 10 milhões no mundo todo em 3 dias é muita coisa. No Japão, Scarlet Violet está se aproximando de 5 milhões. Então, assim, quase que metade disso vem só do Japão, né? Inclusive, tá próximo de desbancar Mario Kart 8 e Super Smash Bros. Ultimate no Japão. Assim, vai passar em breve. Eu até vi um ranking falando dos jogos mais vendidos nos Estados Unidos. Scarlet Violet estava em sexto. Sexto? Não, em terceiro. Em terceiro. Então, o que eu falei mesmo? Eu vou acessar aqui, eu já vejo. Mas assim, tá vendendo demais. E você falou sobre corrigir erros, né? Muita gente falou do jogo tá feio, não ter polimento. Eu acho que isso não vai ser consertado. Ah, não. Né? Eu Sim. acho que isso a Também gente acho que já não. pode descartar. O jogo visual é aquele, vai ficar daquele jeito. Isso não vai ser mudado. O que a gente tá Sim. esperando é corrigir o que atrapalha a gente, né? Igual você falou, tipo, Sim. de ficar injogável. Tem momentos que eu salvo, fecho o jogo e abro de novo. Sabe? De tão travado que o negócio fica, eu falo assim, não é possível. E eu só jogo ele no dock. E você sabe que esses dias eu comecei a jogar com ele na mão? Eu percebi uma coisa
que eu não tinha visto no dock nenhuma vez. E eu falei assim, ué, sabe quando o Pokémon tem stats melhores, IVs melhores? E, por exemplo, nos remakes do Brilliant Diamond Shiny Pearl, aparecia o treinador na tela antes de iniciar a batalha. Não sei se você lembra. Pra mostrar que naquela batalha contra o Pokémon Selvagem, ele tem uns IVs melhores. Nossa, nunca reparei. Assim, Nunca reparei nos mesmo. remakes, se você entra numa batalha aleatória e o Pokémon tem stats altos, IVs altos, aparece o seu treinador na tela. Por, tipo assim, 2 segundos pra te dar uma indicação. Olha, esse Pokémon ele tem IVs melhores. E eu tava jogando Scarlet Violet no dock, nada, entendeu? Tipo, como se isso não existisse. Quando eu fui jogar com ele na mão, no modo portátil, eu entrei numa batalha, abriu como se fosse um efeito de câmera. Então, assim, nas bordas da tela, tinha uma setinha amarela, meio que contornando. Eu falei, o que é isso? Eu fui capturar um dos lendários lá, apareceu de novo. Eu falei, eu tô achando que isso aqui é um indicativo dos IVs. Só que no dock não Caramba. aparece. Não, Na TV não aparece. E no portátil aparece. Agora, eu não sei se é o problema de resolução da minha tela, o que eu acho que não é. Porque eu jogava os remakes e aparecia normal. Explica isso. As teorias. Talvez seja um problema. Talvez sua tela não esteja configurada, ou talvez tenha sido pura, pura aleatoriedade. Tipo, no dock você deu a sorte de não. Deu a sorte, não deu o azar de não encontrar nenhum Pokémon com IV Não, alto e não não, não apareceu. tem como, porque eu joguei 60 horas no dock. Eu peguei o portátil 30 minutos. Mas então, Não, não pode tem ser como. tão Não, aleatório nesse não, nível. não, 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 não tem como. Olha, eu Porque pra sinceramente mim não nunca entendi. apareceu e eu já joguei nos dois também. Eu já joguei Sério, tanto no mobile, não é tanto que você possível. falou, eu fiquei. Pra mim não apareceu nunca. É E olha muito que eu joguei estranho a isso. maior parte do tempo no mobile. Pra mim Mobile aquilo lá é um no erro. portátil. Porque assim, esse jogo tem tanto erro que acontece um negócio estranho, você já fala assim, não, isso deve ser um erro. Tipo, igual as redes, entendeu? Uma confusão. Mas acho que nesse caso seu foi Eu ainda puro acho que, azar mesmo, por pura favor, coincidência. alguém que esteja ouvindo esse episódio, comente sobre isso, eu preciso tirar minha dúvida. O Danilo não tá dormindo à noite porque ele tá achando. Não, é que eu sinceramente não entendi. Assim, eu fiz toda a história pelo doc. E aí eu só peguei essa semana pra jogar no portátil, porque a minha esposa tava assistindo coisa na TV, e aí eu comecei a perceber, eu falei, mas isso não aparecia lá? Enfim, pode ser um erro. Eu não vou descartar essa hipótese, tá bom? Mas A gente assim, tá com tanto pé atrás que pode ser mesmo. não, mas assim, toda hora fica piscando o mapa, demora pra carregar, carrega as coisas em cima, assim, a hora que você tá passando. Sim. É bem tenso, né? É bem tenso. Eu acho que essa atualização vai resolver esse tipo de problema técnico e problema visual. Eu acho que a gente não vai resolver mesmo, gente. O seu boneco pisar errado no degrau e não desmoronar da escada, não vai ser resolvido. Sinto Nossa, muito. esses dias eu tava no fim de semana, eu fui resgatar as cases do Rotom Phone, sabe aquelas que você ganha por ter o save dos outros jogos? Sim, sim. Que é em Mesagoza. Eu fui falar com a mulher, aí eu tava resgatando com ela, de repente passa uma maleta. Sim, Uma alguém, maleta fantasma. uma maleta fantasma, sabe? Tipo, não carregou o NPC andando com a maleta, só carregou a maleta. Aí mostra a maleta Poltergeist. passando. Gente do céu, que tenso isso. Aí eu tô jogando eu tô jogando Violet, né? Então o meu é um Miraidon. Nossa, tem hora que eu dou umas travadas com o Miraidon. É uma loucura. Assim, meio que. Fechar os olhos e falar que tá tudo certo. O pior é que eu me divirto com o jogo. É isso que todo mundo. Assim, muita gente falou, né? Tipo, o jogo é divertido, o jogo é legal. E a gente fica a todo momento contrastando, né? Ter uma experiência legal com o jogo, mas ao mesmo tempo o jogo tá toda hora te testando. Eu quero ver até onde você vai com esse jogo. Até onde você tá disposto a seguir essa jornada. É tanto que a gente teve gente devolvendo o jogo, né? Assim, muito Mas triste. eu achei um pouco exagero, mas Mas sim, cada assim, um sabe o que eu faz. não tiro
o mérito, sabe? Poxa, foi zoado, Vinícius, foi zoado. Tipo, se a pessoa realmente não tá disposta para aquilo que a gente fala, de ser um jogo caro, R$ 300, a pessoa ter que ficar, tipo, de boa com isso. Não, se a pessoa realmente não gostou, eu não tiro. Acho que a pessoa fez certo e, assim, pelo menos devolveu o dinheiro. Nada impede, foi aquilo que a gente falou no episódio. Olha, se você não comprou ainda, espera, né? Igual você falou, talvez eu até comece um novo save. Poxa, imagina a experiência da pessoa que pega agora, isso a gente tá pressupondo que vai melhorar, né? Pode ser que não aconteça nada disso. Pode ser que essa correção aí não sirva pra. Pode ser que essa correção seja pra resolver alguma duplicação de Pokémon que tá tendo, como já teve atualização. Se eu não me engano, a 1.1 resolveu isso. Talvez Resolveu. seja uma correção totalmente aleatória que não afeta muito a gente, ou que afeta de forma positiva a gente, enfim. É uma Sim. roleta russa, a gente não sabe o que vai acontecer. Nossa, as sombras me incomodam demais. Você batalhar em lugar que tá sombra, tá escuro assim, mas é por causa por exemplo, se tem uma montanha que tá bloqueando o sol, e aí a hora que você tem que selecionar o movimento, fica claro, depois volta pra escuro, depois fica claro, volta pra escuro. Nossa, é umas coisas muito zoadas. Então assim, gente, é isso, a polêmica tá aí, até hoje não foi muito resolvido, a gente espera. Mas não é sobre isso que a gente tá aqui pra falar hoje, né, Vinícius? Pois é. A gente já sabe que isso acontece, a gente tá esperando melhorias, mas a gente tá aqui pra falar um pouco sobre a história do jogo, sobre os personagens, o que a gente gostou, o que a gente não gostou. Hoje a gente não pode ter receio, não precisa ter receios pra falar sobre as histórias. E aí, o que você achou da história do jogo? Fala pra mim. Eu gostei bastante. Eu achei que não é uma história nível black and white, assim, que é uma história fenomenal. Aham. Não chega nem perto. Não chega a ser uma história tão madura quanto Black and White. Não Mas eu achei que é mesmo. uma história. Eu achei que é uma história legalzinha. Assim, não é uma das. Tá na média, passou de ano, sabe? Aham. Não é uma das melhores da franquia. Acho que. Acredito até que, sei lá, Black and White tenha lidado com isso melhor. Talvez Hoenn tenha lidado com isso melhor. Mas eu gostei da história. Achei uma história legal. Achei que os paralelos nos jogos foram bons. Assim, vou falar do spoiler mesmo, vai falar, né? Assim, a Sada e o Turo serem paralelos legais pro Arven. Enfim, porque, pra quem não sabe, na história, o Arven é filho do Turo, que é o professor de Pokémon Violet, e da Sada, que é professora do Pokémon Violet. E Scarlet. daí, em certo momento. Scarlet, perdão. E daí, em certo momento, é mostrado que o Turo foi pro futuro. Acredito eu, porque eu não joguei Violet ainda, eu só joguei Scarlet. O Turo foi pro futuro, é meio óbvio, mas o Turo foi pro futuro, pegou os Pokémon robô dele lá e trouxe pro tempo atual. E a Sada foi pro passado lá, buscou os Pokémon pré-história, os Pokémon dinossauro dela e trouxe pro tempo atual. E daí, em certo momento, é mostrado que aquela professora Sada e aquele professor Duro que estão ali são uma inteligência artificial. Eu gostei desse plot twist, porque eu recebi meio que um spoiler assim por cima antes de jogar, mas na hora que eu joguei de fato, eu achei um plot twist bem interessante, eu achei bem legal. Assim, isso na história de um dos caminhos, né? A gente teve 3 caminhos diferentes. A história da Liga, eu achei uma história bem fraquinha. É a mais Na verdade, uma simples, história né? Tipo assim, mais não simples. tem história. Sim, Se você não tem muita perceber, história. a Nemona foi a personagem que menos se desenvolveu. Assim, a impressão que eu tive, o caminho da Victor Road tava lá pra fazer o básico que Pokémon tem que fazer. Ginásio é Sim, isso, sim. a Nemona aparece pontualmente, ela é muito animada com as batalhas Pokémon, ela te desafia em alguns momentos. Quando o jogo começa, a gente descobre que ela já é campeã, né? Porque Paldea traz esse conceito de que todo mundo que venceu a Elite 4 é campeão. Então ela já é campeã. Só que ela meio que abaixa o nível dela para ter uma competição amigável com a gente, né? Então ela diz isso em certos momentos. Tipo, Sim. ela vai acompanhando a gente, aparece em alguns momentos pra batalhar, mas assim,
A motivação dela é essa. É como se fosse o Ash, né? A motivação é batalhar, vencer e ser mais forte. É isso que a gente tem com a Nemona. Então, por isso que eu tive uma sensação que quando chega no final dessa trajetória, que você vai de fato, enfrenta a Elite 4, enfrenta a campeã, acabou. É tipo, a Nemona tá ali como um suporte e não desenvolve tanto a história dela. Que a gente sabe que fica ali solto no jogo, que ela vem de uma família rica. Não sei se você viu isso. Encontraram até Sim, sim. resquícios no data mining do jogo, né? Que tem alguma coisa parece relacionada à família dela, que é uma família muito rica. Talvez isso vai se aprofundar na DLC, né? Eu imagino que sim. Mas ela fica ali, né? Tipo, só pra tá ali com a gente batalhando. Não sei se você sentiu isso. Sim, eu senti muito isso. Inclusive, esse ponto da família dela ser uma família rica nem é contado na história da história da Elite, na história dos ginásios, né? Na linha de história do ginásio. É contado quando as histórias convergem. É contado lá na área zero, né? Em alguns comentários Isso, que vão eles vão brotando na tela. conversando, verdade. Sim, então esse ponto ainda nem acrescenta, nem melhora a situação da história da Elite 4, porque nem acontece na Elite 4 de fato, sabe? E realmente a Nemona, ela é bem sem alma, eu diria assim. Ela tem personalidade, ela tem uma personalidade específica, mas eu sinto que é uma personagem que tava ali, assim, na minha opinião, eu acho que ela é uma personagem que tava ali pra ocupar espaço da sua rival, sabe? Acho que não, ela Olha, não acrescentava muito. olha, em termos de rival de batalha, comparado ao HAL e o Hop dos últimos jogos, eu acho que ela é bem melhor. Eu acho, Ah, não, sim. eu acho que ela é Sim, isso muito sim. mais interessante do que os outros rivais de batalha que a gente teve. Eu não sei se eu não sei, assim, ela é muito animada. Ela me lembra muito o Ash. Assim, eu sinto isso, assim, que ela me lembra muito o espírito do Ash, sabe? De sempre estar animado pra batalhar. E ela não fica triste, assim. Ela perde, mas também ela fala que é sobre ganhar e perder. E você tem uns diálogos com ela depois na academia que ela fala isso. Ah, que ela quis batalhar com o cara e o cara disse que não queria batalhar com ela porque ela era muito forte, ele ia perder. E ela fala assim, mas é sobre ganhar e perder, é sobre se divertir com as batalhas, é sobre aprender com as batalhas. Então isso eu acho muito legal. Eu acho que ela tem Mas, uma personalidade interessante, mas que ficou sim, ofuscada pelo caminho que ela tava, né? Pelo caminho da Victory Road, que justamente não tinha um plot twist, né? Não tinha uma construção de algo que você não sabia o que ia acontecer no final. A gente já sabia. A única coisa que eu não, né, exato. eu não peguei spoiler. Eu joguei e assim, felizmente eu não peguei spoiler. Mas o único spoiler que eu tive era saber quem eram os membros da Elite 4. Só, né? Porque Eu não sabia. Pra mim foi surpresa a Elite 4. Foi bem surpresa. assim, eles até apresentam alguns personagens ao longo da história, né? E, tipo, e a menininha baixinha? Eu achei muito engraçado ela ser o membro da Elite 4. Você gostou? Sim. Eu achei muito Ah, eu adorei. estranho e legal. Sim, eu achei bem curioso. Mas essa questão da Nemona, eu acho que é isso que torna ela tão artificial, sabe? Não tem conflito. Não tem conflito na história, na linha de história da Elite 4, sabe? Esse que foi o meu maior problema. Talvez é porque eu tava tão acostumado nas outras histórias de Pokémon ser Aham. tudo interligado, ser uma história só, e daí em certo momento tinha conflito que influenciava nas suas batalhas de ginásio. Hum. Mas eu achei tão artificial, achei tão pré-definido a história da Elite 4 que eu achei até meio tedioso, na verdade. Os ginásios, assim, os personagens perfeitos, os líderes de Ginásios. ginásio muito Nossa, bom. eu gostei muito. Achei, sim, o design dos ginásios muito bons também. Os desafios, os puzzles do ginásio, nem tanto. É, não, também. Achei uma coisa muito, muito, muito fraquinha também. Talvez se tivesse um pouquinho mais de complexidade, talvez seria mais interessante. Mas eu achei uma história muito muito genérica, sabe? Faltou um punch, uma coisa específica, sabe? O máximo que a gente teve assim
foi o um, um dos Larry. líderes de ginásio, exato, um dos líderes de ginásio ser um da elite dos 4. E isso foi uma surpresa, achei uma coisa bem legal. Sim. E a personalidade dele, tanto que Ele esse representa, líder, né? exato, esse líder do tipo normal foi a coisa que mais chamou a atenção da comunidade em si nessa história da Elite dos 4. Porque o resto ninguém ligou muito, porque achei que foi muito linear, foi muito artificial. Talvez se fosse dinâmico o nível dos líderes de ginásio, talvez acrescentasse uma complexidade um pouco maior e melhorasse a história. Sim. Talvez se cada. Porque nesse jogo, uma coisa que o pessoal também falou bastante os líderes de ginásio têm outro serviço, têm Isso. outra ocupação além de líder de ginásio. Isso podia ter sido integrado na história da Elite 4, sabe? Uhum. Poderia ter tipo assim, a padeira que é treinadora do tipo inseto, ela tá fazendo bolo. Daí você teria que ter uma quest pra você encontrar ela, tal, encontrar um ingrediente pra ela específico. É um RPG, daria pra fazer mais coisas, sabe? Uhum. Mas não foi muito aproveitado, então achei meio fraquinha a história da Elite 4, assim. Bem artificial e a Nemona bem chatinha, porque vamos batalhar, pipipi, popopó, não tem nenhum conflito. Ela é rica, ela vem de família rica, podia ter explorado isso. Poderia ter feito ela, sei lá. Enfim, poderia ter feito tanta coisa, mas não foi feito. eu gostei da Nemona como personagem. Eu só acho que faltou uma história mais interessante pra ela, né? Assim, os líderes de ginásio é aquela receita bem tradicional da franquia, né? Igual você falou, eles têm uma outra ocupação e o diálogo indica isso, mostra algumas coisas, mas não é nada que aprofunda, né? Que traz uma profundidade para a história. Os tipo Terra nos ginásios, que também foi um fator diferenciado, os líderes têm um Pokémon que não é do tipo daquele ginásio, mas que tem o tipo Terra do ginásio. No fundo, não traz um nível de dificuldade, né? Não traz, porque você já sabe qual é o tipo. Então, assim, o Sudowoodo Sim. assume o tipo Terra Planta. Tá, você usa o Pokémon de É fogo, previsível. você usa o Pokémon de fogo e derrota ele. Poderia ter sido o quê? Ao contrário. É um Pokémon de tipo planta que assume um tipo Terra diferente, porque seria um tipo que você não estaria esperando. É, porque como ele assume o tipo Terra Planta, poxa, você já sabe que você tem que derrotar ele com tipo fogo. Não tem muito o que pensar, né? De fato, a história da Victory Road é aquela que a gente completa, mas sem esperar uma grande reviravolta. E você sabe, quando eu fui desafiar a Elite 4, eu gostei de ver a interação entre os membros da Elite 4 ali naquele momento, que um vai chamando o outro e eles acompanham Sim. a batalha. Isso eu achei diferente do que a gente via nos outros jogos, mas me decepcionou a Gita, que é a campeã, porque eu achei muito fácil. Nossa, eu achei muito fraco o time dela, sabe? Com o meu Skeledirge, eu, tipo, derrotei uns 3, eu acho, que era forte contra ela. Eu também. Achei Ela foi muito bem fácil. desbalanceado. Então, assim, da parte dela foi o que mais me decepcionou da Elite, assim. Achei muito sem graça. E algo que esse jogo muda é que você não pode desafiar a Elite 4 de novo, né? Uma vez que você é Sim, mais campeão, uma decepção tipo, pra não pode. terminar. Não pode, simplesmente não Sim. pode. É estranho, né? Estranho. Seria legal, nossa, seria tão legal se você pudesse, você pudesse logar com os amigos na conta amigos, obviamente, que já venceram Elite 4. Digamos assim, ó, um exemplo, ó, Pokémon Company pode adicionar isso numa atualização, não vou cobrar direitos autorais, não vou cobrar royalties, mas pode usar a minha ideia. Por exemplo, tá eu e você jogando, eu entro no seu jogo, o seu jogo pega o time que eu ganhei da Elite 4 no meu jogo, pega lá o meu time que eu venci a Gita, e você pode enfrentar a Elite 4 no seu jogo, de novo, só que em vez de ser a Gita como campeã, ser eu como campeão com o Uhum. time que eu usei pra derrotar a Gita no meu jogo.
Acho que seria uma coisinha legal de adicionar no jogo pra você poder reenfrentar a Elite 4. Aham. E daí, se você, por exemplo, se você tivesse offline e não tivesse nenhum amigo, você poderia enfrentar a Gita de novo. Mas se você tivesse com outro amigo dentro do seu jogo, você poderia enfrentar o meu time, e daí com uma inteligência artificial usando aí batalhando contra você, usando o meu time. Porque daí você venceria eu, campeão, e ao invés de ser a Gita campeã. Acho que seria um jeito interessante de Elite Seria 4 mesmo. ficar sendo reciclado assim, você poder jogar várias vezes. Sim, Mas, infelizmente, a gente não pode batalhar de novo contra Elite 4, então é isso. fica pra próxima. Pra próxima. Então, basicamente é isso, né? A gente. Tipo, um dos membros, o professor lá, você até encontra ele na academia, na escola depois, né? O líder, o Larry. Ah, beleza. Só que, tipo, você não encontra essas pessoas depois que você termina o jogo. Meio que elas somem, não sei. Não vi elas. Como se elas tivessem saído do Exato, jogo. né? Bom, então assim, a parte da Victory Road não tem muito o que a gente falar, né? Tipo, Bem são fraquinho. essas as impressões, nada muito impressionante, né? Nada que tenha mexido com a fórmula tradicional. Basicamente é isso. Sim, das três tá em último lugar pra mim Sim. no ranking. Pois é, tanto que eu, eu segui a ordem recomendada, aquela matéria que a gente fez da ordem recomendada, pensando nos níveis, né? Porque isso foi uma coisa que chamou atenção, né? De não ter uma outra forma de definir o nivelamento do jogo. Os ginásios estão espalhados, você pode ir na ordem que você quiser, mas na verdade os níveis são fixos. Então não adianta nada você ir na sua do seu jeito, sendo que você vai enfrentar um líder que vai estar muito diferente do seu nível. Fui Exato. seguindo. Mundo aberto, pero no mucho. Eu fui seguindo a ordem recomendada. Então tinha do Team Star, da Victory Road e do Arvin, né? O Caminho das Lendas. E basicamente, a hora que eu ia nos ginásios era só pra cumprir tabela. É tipo, deixa eu lá Sim, batalhar e vou. eu fui na louca, assim, eu não segui guia nenhum, fui no aleatório. Fiz primeiro o Caminho das Lendas, e daí eu cheguei no nível muito alto, e sem querer, eu cheguei no nível muito alto sem querer. Então, na hora que eu ia batalhar contra os ginásios, eu escolhia um Pokémon aleatório e batalhava com um Pokémon aleatório. É, Até eu chegar na Iono, levar um pau da Iono, foi a única líder de ginásio que eu apanhei de verdade. E daí eu usei um time um pouquinho mais forte. Mas de resto foi tudo muito fácil, inclusive a Gita. Talvez pra mim a Iono deu mais trabalho do que a Gita. nossa. Pra mim a Guita não deu nenhum trabalho. Foi super simples. Sim. Bom, depois da Victory Road, a gente teve o caminho da Team Star, né? Então, assim, a Team Star foi apresentada pra gente como uma equipe vilã, como a gente sempre tem nos jogos também, formada por chefes, né, de esquadrões que estariam espalhados por aldeia. A gente achando que eram alunos que estavam causando problema na escola, e aí eles estavam formando essa base. E aí, quando a gente começa. Eu até falei no outro episódio, né? Que esse não é um dos caminhos que a escola oferece como atividade, né? Só que aí a gente recebe uma ligação falando que o nosso celular meio que estava sendo hackeado ali. Tinha uma pessoa que era o Cassiopeia pedindo a nossa ajuda para desmanchar o Team Star. Então, Sim. assim, a gente recebe a localização dos 5 líderes e a gente tem que, em cada uma das bases, enfrentar eles, porque eles têm um código que diz que quando você é derrotado, você encerra as atividades lá. E eu achei muito bacana. Primeiro, a gente tem o mistério. Quem é Cassiopeia? É isso que persegue a gente até o último líder. Segundo, a gente tem o Clyde aparecendo ali para ajudar a gente, que é a cara do diretor Clevel. E a gente fica, é ele ou não é? É tipo um irmão. Só que. Não, e o pior é que eu Exato. fiquei me questionando se era um outro personagem Eu, ou se era ele. eu não fiquei me questionando. E emprestando a palavra da geração Z, muito cringe. Muito cringe. Porque pensa que. É estilo Chaves. É um velho vestido como um adolescente. Não, E sim. tentando nossa amizade, sabe? Ai, horrível. Eu achei. Ai.
Tá bom que faz parte do enredo, faz parte da história e Eu tal, achei da Team divertido, Star. sim. Achei divertido. Ai, eu não achei. Cara, toda vez que ele aparecia na tela, eu dava uma contorcida assim e falava, ai, que coisa mais vergonhosa. Dava risada. Ai, chato demais, chato, 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 chato. Ó, Ai, mas. e cada vez que a gente derrotava um dos líderes, a Penny aparecia logo em seguida pra conversar com a gente, né? Porque a gente percebeu ali, Sim. você começa o jogo, você percebe, a Nemona é pro Victory Road, o Arven é o Caminho das Lendas, sobrou a Penny pro Team Star. Só que a gente vê bem no comecinho do jogo, o Team Star tentando meio que alistar ela, né? Chamar ela pra equipe. E a gente interfere ali, batalha com eles e protege ela. E a gente percebe que ela é bem tímida e tal. E aí, a gente começa a ver ela depois que derrota os líderes da Team Star. E quando a gente começa a enfrentar eles, você pode também enfrentar na ordem que você quer, né? Cada vez que você derrota eles, você desbloqueia uma cutscene que conta um pouco da história do grupo, né? Sim. E assim, muito legal essa parte do Team Star. Eu achei Eu gostei muito bastante legal. também. Nossa, e aí o que a gente descobre, né, Vinícius? Que eles não são os vilões. Eles não são os vilões. A gente Exato. descobre que eles estavam sofrendo bullying. Assim, Na verdade, uma esses da questão escola. ética aí, né? Uma questão moral. É uma questão Não, moral. e é uma. Eles são vilões na medida Assim, ó, do que se pode considerar eles um são vilão. rebeldes, né? Eles são rebeldes. Você vê, por exemplo, eles não querem vestir uniforme, eles querem. Eu acho que traz uma discussão muito do que a gente fala hoje, sabe? De ser quem você é, de vestir a roupa que você quer, de se expressar da Sim. forma que você é e não ter caixinhas, né, pra você. Então eu acho que é muito disso que essa história fala. Porque aí a gente começa a perceber que eles sofriam bullying e eles meio que formam esses grupos para proteger outros alunos que também estavam sofrendo. E aí a gente vai aprofundando a história e a gente descobre que a escola estava passando por um problema de bullying, que muda os professores, né? Que muda a direção quando o Clevel assume. Então assim, a gente começa a ver que tem um nível de profundidade maior. E cada um desses líderes, eles vão falar um pouco do que eles estavam passando. Eu achei isso muito legal, assim. Eu acho que trouxe sabe, uma questão, uma discussão muito pertinente pro jogo, sabe? Uma discussão que a gente tem hoje no mundo real, que leva isso pro jogo, na história dos personagens. Eu achei isso muito envolvente. Sim. Eu acho que é a que eu mais fiquei envolvido, porque eu queria derrotar cada um dos chefes pra descobrir quem era o Cassiopeia no final, que eu não tinha pegado spoiler também. E eu achei muito envolvente, muito comovente a parte como eles se apoiam, né? Então, assim, o que a gente tem? Que o Cassiopeia era o líder deles. Só que o Cassiopeia some, né? E eles ficam sem saber o que fazer. Eles têm esse código que tem que ser seguido. Eu já nem lembro direito como que acontece. Por que a Penny... Enfim, a gente descobre que a Penny é o Cassiopeia, né? Sim, sim. Pelo que eu entendi, meio que sai do controle dela. Pelo que eu Eu acho entendi. que é isso mesmo. Sai do controle dela, dela fala, ih, gente, vocês estão ficando maluco, galera. Vamos parar por Eles não aí. E conheciam daí ninguém ela, quer né? Eles não parar. sabiam quem era ela. Isso. E é interessante que cada personagem ali é especialista em uma coisa. Isso. Um é especialista em tecnologia, outro é especialista em engenharia, outro é especialista em criar o vestuário deles, etc. Aham. E cada um tem seus próprios dilemas e o porquê sofria bullying. E é interessante que o líder do tipo Fada, não lembro o nome dele, eu não vou ficar Ortega. devendo o nome dele. Ortega. Isso. Ele é filhinho de papai, ele é rico, mas ao mesmo tempo ele é um ótimo engenheiro. Nossa, eu Então, achei ele muito pode- legal. pode- poderia ser irmão da Nemona, né? Olha, podia conectar dessa forma a história, né? Ele podia ser irmão da Nemona. Mas enfim, a gente não. Pokémon Company não entregou isso. Mas enfim, daí cada um é especialista em uma coisa, isso é bem interessante. A PN era a hacker e etc. Por isso que ela hackeou o nosso celular lá. E a líder. E em certo momento sai fora do controle dela. Esse começa a tomar uma dimensão muito maior, porque Sim. a Team Star começa a pegar áreas da região de Paldeia, áreas grandes da região de Paldeia. E ela simplesmente abandona o barco, pula do barco e fala assim, ó.
vou achar o primeiro idiota aí pra me ajudar a desmantelar a Team Star e o idiota somos nós. E a gente É, tem que destruir a Team é porque Star. a gente defende ela no começo do jogo, né? E tipo, ela fala assim, poxa, esse cara tem atitude, esse cara é corajoso. Esse cara, eu tô falando esse cara, mas o personagem que você é ali no jogo, né? Pode ser um garoto, pode ser uma Exato. garota, você pode colocar do jeito que você quiser, não temos mais gênero, é definido, pré-definido. E assim, ela vê que você pode talvez ajudá-la. Eu achei muito bacana depois quando ela se revela pra eles e eles acolhem ela. Eu achei muito comovente, sabe? Achei muito legal a forma como construíram a relação dela com eles. Eu acho. E até clichê, mas pode ser que alguém esteja passando por isso, jogue o jogo e se sinta um pouco acolhido. Acho que é interessante, no fim das contas, é uma coisa, é um ponto bem atual para se tocar. Sim, Porém, a gente tem um pouco, assim, as histórias das equipes vilãs nunca foram muito, assim, é. elaboradas. A equipe Rocket também não era aquelas coisas. Talvez o pessoal lá de Black and White era um pouquinho mais barra pesada, o pessoal de Sinnoh também. Mas a gente começa até agora essas histórias de equipes vilãs mais naturais, É. sabe? Mais não querendo mudar o universo. Quero dar um reboot no universo. Agora é uma coisa mais bullying. Então, a gente fica Não, uma coisa um tem os pouco mais vilões do terrena. jogo. É, assim, a gente tem o vilão, só que o vilão não tá no personagem do time principal da história, né? Assim, por exemplo, em Galar, Sim, a gente teve o Team Yell, que pra mim eu acho que é o time mais decepcionante. Mas assim, no fim o vilão era o Rose, sabe? Então assim, aqui a gente tem o vilão, sei lá, inteligência artificial, o vilão da história, não sei. Não, assim, é bem interessante porque aqui em Paldeia a gente não tem muito essa linha de separação entre bom e mal. Não. Até acho que o futuro da franquia é tomar acabar com essa bipolaridade de A bem e gente não tem mal, o grande ruim. É vilão, tudo né? Com um meio. plano maligno de acabar com tudo. Sim, sim. Mas acho que é a evolução natural de qualquer franquia, no caso, né? Porque ninguém é totalmente mal, ninguém é totalmente bom. Inclusive, essa é a grande questão moral que a Team Star É, traz, porque eles são vilões por se imporem, eles são vilões por terem tomado desafiarem as normas, atitude né? e desafiarem as normas. Assim, não sei, é bem complicado, é muito relativo, cabe a você, jogador, definir se eles são vilões ou não, sabe? É bem interessante essa história. E também, na terceira questão que a gente vai falar daqui a pouco, também cabe a você decidir se é bem ou mal o personagem. Mas enfim, fica bem essa questão, esse dilema moral de que se eles são vilões ou não. Pra mim não são. Inclusive, é. Melhores que é, muitos é, líderes de ginásio ali, têm histórias mais interessantes. Eu acho que eles. porque no fim das contas, as histórias da Elite 4 e da Team Star meio que se completam, né? Porque no fim das contas a gente tem ginásios de um monte de tipos, a gente tem ginásios É, bem sim. variados Uhum. e meio que se completam, porque o tipo que a gente não tem de ginásio, a gente tem de Team Star e vice-versa. É, Então, meio que se completam as histórias. Mas o que faltou de profundidade nos líderes de ginásio sobrou aqui no Team Star. sim. Então, erraram a mão nesse ponto. Mas são histórias muito boas que se completam. Inclusive, esse dilema moral de que se a Team Star é vilã ou não é levado em conta no final, né? Porque a Penny invadiu o sistema da Elite 4, que é da Gita, e daí a Gita não pune ela de uma forma muito, muito severa. A Gita só fala, viu? Você hacker Penny, invadiu o meu sistema de pontuações da liga, e eu não vou te punir, mas você vai ter que me ajudar a acabar com essas vulnerabilidades que eu Sim. tenho no meu sistema. Então, uma coisa bem branda. O diretor Clavel também não pune a Penny de um jeito muito, muito, assim, muito pontual. Não tem uma punição muito específica do diretor Clavel. E fica nessa, né? Tipo, eles são vilões, mas não são tão vilões. São vilões, mas não são
totalmente mal, sabe? Aham. É bem complicado. Eu fiquei muito satisfeito. Eu achei bem Gostei interessante. bastante. Mas a minhas lendas foi a história que envolve o Arven, o professor ou professora da sua da região, o Turo ou Asada. Eu achei que foi uma história. Talvez foi porque a primeira história a primeira linha de história que eu segui, daí talvez tenha um viés aí. Mas eu gostei bastante do Caminho das Lendas. Gostei muito, inclusive chorei. Inclusive chorei, Calma aí. porque Você chorou no coitadinho. final, que já não era o caminho da lenda. Porque assim, a área quando eles vão pra área zero, já não é Não. caminho das lendas. Não, não, não. Não, não, sim, mas eu chorei quando. Eu esqueci o nome desse Pokémon, o cachorrinho do Mabosstiff. Arven tava doente. Mabosstiff. Sim. Aham. Porque qual que é a história? O Arven ele começa muito aquele rival chato, sabe? Aquele rival que os. É o rival que. Acho que eu comentei, inclusive, em um podcast, eu falei, nossa, que rival Sim. chatonildo. A primeira visão que a gente tem dele é que, nossa, que rival insuportável. Será que ele é um Gary da vida, chato pra Porque ele se caramba? incomoda E daí, com você. Por mais que a gente já pega o Miraidon, o sim, Coraidon logo de cara, ele faz uma cara, né? Já te desafia pra uma batalha, já fica um clima chato. exato. Eu achei que ele ia ser aquele rival chatonildo que você que fica querendo ser melhor que você e tal. Mas aí você vai começando a desbravar as lendas com ele, você vai começando a derrotar os Pokémon Titãs. E daí você vai vendo que tem uma profundidade bem maior na história dele. Ele tem motivações bem tristes. Que é o Mabosstiff dele que tá doente, muito doente, o nível do Pokémon nem levantar. O Mabosstiff é aquele Pokémon cachorro, um dos Pokémon cachorro da região. E o Arven, o Pokémon dele tá muito doente e ele tá buscando as ervas místicas espalhadas por Paldeia para conseguir reviver o coitado do cachorro dele. E daí é muito triste, porque o cachorro já começa quase morto, começa no leito de morte. Uhum. O pó da gaita, um suspirinho perto dele, ele vai de arrasta pra cima. E daí cada erva mística que você vai recolhendo, ele vai melhorando, melhorando, melhorando. E daí chega no final que você pegou todas as ervas místicas e você dá pra ele. E ele tem uma melhora assim, daí. Eu achei uma história bem triste, porque eu fiz paralelos com a minha vida. Então, Hum. eu chorei de verdade no último momento ali que o Mabosstiff fica melhor e tal, e daí ele começa a se recuperar ali e já começa a voltar à vida. E eu achei a história bem interessante, achei uma história bem triste e que fez eu mudar totalmente a minha visão sobre o Arven. Uhum. Eu odiava ele, achei que no começo ele ia ser um rival chato e no final eu já tava falando, você até que é bonzinho, gostei de você, sabe? Também, talvez porque ele trata muito mal o lendário, ele trata muito mal o Miraidon, no caso, o Miraidon e o. Oh, meu Deus. Miraidon O e. Como Coraidon. que é o nome do outro? Coraidon. Goraidon, exato. Ele trata muito mal o lendário, então você já tem um preconceito com ele, mas no final ele fica legal, um rival. Um rival legalzinho. E curiosidade, quando você. O Pokémon que. É o Pokémon dele, o Mabosstiff, que no começo dessa linha de história ele tá morrendo, no final você batalha contra ele. E aí, eu acho muito engraçado que o nosso personagem ainda fala assim: você realmente vai batalhar com esse Pokémon aí? Você tem certeza que vai batalhar com ele? Eu tava morrendo até agora, você vai batalhar com ele. E daí ele é usado em batalha. Pra mim morreu com um hit KO, mas. Nossa, e você sabe que nesse momento eu perdi pro Arven a primeira vez que eu batalhei. Seguindo a ordem Jura? da Eu. história, é porque assim, eu não fiquei treinando, né? Quem ficou batalhando na natureza, capturando Pokémon, foi a Bia. Eu meio que ia bem pontual. Ia voando de um lugar pro outro pra concluir o desafio. E a hora que eu cheguei no Arven, eu perdi pra ele. Eu precisei treinar um pouquinho mais antes de... É porque você fez a dele primeiro, né? Então acho que você focou nesses Sim. desafios. Eu fui fazendo de um por um, meio que querendo correr. E fazer todos ao mesmo tempo. A hora que eu cheguei no Arven, eu perdi. Aí eu tive que treinar. Ah, não. Eu fui no Arven pra concluir o Arven primeiro. Aí, se eu não me engano, eu parei, perdi. Aí eu fui lá, concluí da liga.
concluir da Penny pra depois voltar pro Arvin. Acho que foi isso. Que a gente recebe informação que o pai dele ou a mãe dele tá na área 0, né? E que a gente tem que ir lá. Só que antes disso a gente tem que derrotar Isso. ele. Exato, exato. A gente derrota ele na frente do. Não é, não é almirante, Logo ali no um... primeiro farol que a gente chega, né? Naquela Isso, no farol a farol. gente enfrenta. Assim, eu também tive essa sensação do Arvin no começo, que ele era meio chatinho. Mas aí logo que ele apresenta a história, né? Porque no começo ele é meio reticente, ele não quer falar pra você, né? Por que ele tá atrás da erva mística. Mas depois ele acaba revelando que o Maple Chief dele tá muito doente, né? E aí a gente descobre que ele nunca teve muita presença da mãe e do pai, né? Que sempre estiveram trabalhando, ele sempre ficou sozinho. Quem sempre foi amigo dele foi o Maple Chief. Então, isso já é tocante, né? Ele tá muito. E você sabe, e você vê que no começo, ele tá incomodado que você tá com o Coraidon, com o Miraidon. Depois, quando ele faz os primeiros lanches, que o Miraidon, o Coraidon pede, ele não quer dar. Ele se incomoda, ele fala assim: não, esse lanche não é pra você. Só que depois, conforme a gente vai dando pro Miraidon, pro Coraidon, eles também vão recuperando energia, né? Então, basicamente, os dois vão meio Isso, que se recuperando exatamente. junto. Agora, eu só não achei a história dele tão mais tocante que da. Eu gostei mais da Team Star. Por quê? Porque eu queria derrotar cada um dos líderes pra saber um pouco mais da história que tinha cutscene contando sobre o passado dele, sobre o plano. Agora, do Arven, eu senti que ficou repetitiva essa parte depois que derrotava o Titã, porque foi todas elas a mesma coisa. Fazer o lanche, dar o lanche pro Maple Chief, dar o lanche pro Miraidon, pro Coraidon, e os dois foram melhorando. Eu achei repetitivo no que estava acontecendo, sabe? Eu achei que as cutscenes do Team Star agregava mais pra história completa, sabe? É. Eu, Tá, eu entendo Tipo, seu eu achei argumento. que do Arven ficou meio repetitivo, sabe? Derrota o Titã, dá o lanche, melhora. No final, claro, aí ele melhora totalmente. Eu achei essa parte bem tocante. Achei bacana a batalha final com ele. Mas é que a parte de concluir os Titãs eu achei que ficou a mesma coisa. Eu sei que você gostou mais dessa e que pra você fez mais sentido. Mas eu acho que me envolveu mais de saber sobre os líderes, sabe? Da Team Star. Sim, sim, é. Eu gostei porque me dava curiosidade a nível de eu ir e tentar saber os detalhes, porque quando você entra no farol, por exemplo, você tem vários detalhezinhos espalhados no cenário que você vê e fala, nossa, que mãe, no caso, que mãe ou que pai ausente, que não dava atenção pro Hum. filho e dava mais atenção pro trabalho. Daí eu achei interessante. Abandono parental, pet quase morrendo. Pra mim foi legal a história por conta disso. Pelos problemas que teve, Sim. sabe? E Pelos a gente vê o conflitos. laboratório do professor, da professora, a gente vê foto do Arven lá, né? Quando criança. A gente Isso, tem algumas sim. interações com o professor ao longo da história, a professora, mas a gente fica naquela, mas onde que ele tá? Né? Porque todos os outros jogos de Pokémon, a gente começa com o professor. Aqui a gente só vê tela. E a gente fala assim, mas onde que tá esse cara? E o Arven falando, né? Ele trabalha muito, ela trabalha muito, nunca tá por aqui. E aí, no final da história, a gente recebe um chamado falando que é pra gente ir na área 0, né? Encontrar com ele lá. A gente pode seguir pra essa parte já, Vinícius? Ou você quer falar mais alguma coisa? Claro, podemos sim. Acho que a melhor parte do jogo começa aí. Porque assim, você conclui as 3 histórias aqui, então a Team Star acaba com você. Ah, e você sabe uma coisa do Team Star ainda? Quando fala pra encontrar lá na academia e chega lá, o professor Clevel fala: Não, eu sou Cassiopeia. Você lembra disso? Porque assim, Ah, sim, eu e dá fiquei, um. como assim? Você achou chato essa parte, né? Não, não achei chato. Não, é porque eu fiquei pensando. Porque tentaram. Foi uma tentativa de plot twist. Foi um plot twist tentando ser um plot twist. E daí, tipo. Daí você fica pensando assim, não, mas não tem lógica. É, Você, como diretor, tava coordenando um time contra o bullying que
cometia crimes. Meu filho, você deixou a sua régua moral cair enfiou a régua moral no ouvido, porque não tem sentido aí. Você criar um time de criminosos pra. Enfim. Daí, nesse momento, eu falei, que tentativa pífia de fazer um plot Eu twist. batalhei com ele, fiquei assim, mas como que você é o Cassiopeia? Depois a gente descobre. E é legal que a Penny tem um time de Evolutions, né? Todos os Pokémon dela são evoluções do Eevee, a bolsa dela é do Eevee. Achei muito legal. Bem forte. Eu achei ela bem fortinha, na verdade. Porque a gente tem três grandes batalhas. Teoricamente, né? Três grandes, entre aspas, batalhas. Porque da Geta a gente não é. Era pra ser uma grande batalha, mas não é. Vamos fingir que é, mas não é. Do Arven, realmente a gente tem essa grande batalha aí na frente do Farol. E a gente tem a grande batalha contra a Cassiopeia também, que... Assim, eu achei que o Arven e a Cassiopeia, no caso, daí, naquele momento, foram bem mais desafiadoras do que a Rita. Então... Pra mim, a do Arven foi o mais desafiador. Sim. Eles tinham um nível muito bom. Bom, e aí fechando essas três histórias, a gente é chamado a ir pra Área Zero, que desde o começo do jogo dizia pra que a gente não poderia ir. Eu não sei nem se tem como entrar na Área Zero antes, eu nem cheguei a tentar. Você chegou? Não tem como. Eu tentei e você dava a tela piscava e você voltava pra onde você tinha. Dá pra você chegar na borda dela, né? Porque eu até subi a borda dela, eu capturei Garchomp e Magnezone lá no topo, mas eu não cheguei a me jogar. Sim. Pra ver o que acontecia. Eu me joguei e você só voltava pra onde você tava. E aí, quando você é chamado pra Área Zero, você reúne seus amigos, né? Então é nesse ponto que o Arven, a Penny, a Nemona e você vão descer junto. Porque o professor Tura, a professora Sá tá chamando porque aconteceu alguma coisa lá. E aí, como você falou, né? Conforme a gente vai andando pra Área Zero, então assim, pra o pessoal entender, eu acho que quem tá ouvindo já jogou, enfim. Tem uma grande cratera no centro de Paldea e você tem que entrar lá dentro, né? Pela primeira vez. O Coraidon e o Miraidon, que é o lendário da sua versão, se recusa a ficar com você lá, né? Você até desce com ele. Você desce com ele, né? Eles descem todos juntos. Mas depois você não pode mais usar ele. E aí a gente descobre que tem 4 estações. Você tem que passar por cada uma dessas estações. E tem vários diálogos que vão aparecendo entre eles, interagindo. A gente tem alguns paradoxos que começam a aparecer. Eles se questionam da mesma forma que a gente, né? Tipo, nossa, mas esse Pokémon é parecido, que nem pra mim o Delibird apareceu. O Iron Bundle, né? Mas parece um Delibird, você tem que enfrentar ele. E aos poucos você vai descobrindo o que vai acontecer, o que tá acontecendo ali, até chegar na estação final. Quer falar um pouquinho sobre isso? Eu achei essa experiência bem legal. De você. Assim, chato porque você tem que ir andando com os personagens. E eu me perdi um pouquinho ali nessa área zero. É uma área muito brilhante, assim, uma área muito clara. E fica uma musiquinha atrás com um coral, parece um monte de criancinha cantando. E daí você vai descendo. E não teve muita dificuldade nessa descida. Assim, talvez seja interessante para capturar alguns Pokémon que você não conseguiu encontrar antes. Talvez você consiga capturar esses Pokémon. Mas é uma situação bem legal de você tá andando e a história vai se desenvolvendo atrás. Esses detalhezinhos, assim, vão se desenvolvendo atrás porque eles vão interagindo entre si. O Arven, a Nemona, e enfim, eles vão conversando ali entre eles e a história vai se desenvolvendo. Se você tiver interessado, você lê. Senão você só toca a sua vida e não quer saber dos seus rivais e vai direto pro seu objetivo, sabe? Eu achei bem legal essa dinâmica. Sabe uma coisa, eu só queria somar que isso ainda não é o pós-game, né? Assim, você completa as 3 histórias, só que não aparece os créditos do jogo, né? Então a gente entende assim que a história principal acaba com os créditos do jogo, que normalmente é após a liga. Só que aqui, como a gente tem 3 histórias paralelas que culminam depois na área zero, a gente não tá falando do pós-game ainda, né? A gente tá falando do ápice da história com todo mundo junto.
Sim, é uma convergência dos três caminhos. Tanto que os representantes dos três caminhos estão ali presentes e você tá chegando assim, tá finalizando todas as três histórias. Bom, desculpa, te cortei, mas pode continuar falando sobre a história. Não, não, mas enfim, achei bem interessante essa questão deles continuarem contando a história, dar uma profundidade um pouquinho maior para eles ali. E você vai tocando sua vida. Se você quer ler, você lê. Se você não quer ler, você não precisa. E você tem que ir em cada uma dessas estações, cada um desses prédiozinhos, cada uma dessas caixinhas, para ativar um sistema lá. Porque, no fim das contas, o que são essas estações? A cratera de Paldeia, ninguém sabe como ela apareceu lá. Tem até teorias de que a arma de Kalos foi que causou essa cratera enorme. Mas a comunidade científica de Paldeia quis desbravar essa cratera, a área zero, e eles foram montando bases. Daí cada uma das bases foi um marco que eles conseguiram, até onde eles conseguiram ir. Então, a primeira base foi até um pouquinho onde eles conseguiram ir, a segunda um pouquinho, desceram um pouquinho mais, a terceira e etc. Então, é interessante ver que eu já vejo a parte paralela da história, tipo, os cientistas chegaram até aqui e daí eles encontraram esses Pokémon. Em um certo momento que aparece o Pokémon Paradoxo, daí depende da sua versão, eles até comentam que, isso daqui tá no livro. E Isso. daí tem o livro Escarlate ou livro Violeta, que fala, é um registro, é um diário dos cientistas que desceram ali, que fala dos Pokémon. Tanto que o nome dos Pokémon Paradoxos são características deles, né? Tipo, o paradoxo do Jigglypuff é Screamtail, porque ele tem um topetinho que parece uma cauda e pelo jeito ele grita. Então, são nomes específicos, são os adjetivos de cada um deles. E daí é legal você ver que faria sentido, num mundo real, eles desbravariam dessa forma mesmo, pouco a pouco. Enfim, com financiamento, até onde eles conseguiam ir. É uma parte bem legal do jogo. Leva um tempinho pra você descer até a última. Pelo menos pra mim Levou levou um tempinho, mesmo. porque eu desbravei bastante, eu fiquei indo em todos os cantos. Mas não é uma. Eu não achei uma parte entediante. Mas talvez pra algumas pessoas possa ser bem entediante. Assim, quais são os grandes destaques finais aqui, né? A gente descobre então que a professora Sada e o professor Turo conseguiram construir ali uma máquina que mexe no tempo, né? Então, assim, a professora Sada conseguiu trazer os Pokémon do passado, o professor Turo conseguiu trazer os Pokémon do futuro. Isso a gente até comentou acho que em algum outro episódio, que isso abre muitas possibilidades para a franquia, né? Inclusive, eu acho que é a partir disso que a gente vai ter conexão com o Hisui, de alguma forma, porque a gente tá falando de alguns Pokémon do passado, que ainda não estão disponíveis, e que vai ser acessado de alguma forma daqui a alguns meses. A gente descobre que eles meio que perderam o controle, né, sobre essas máquinas. Uma coisa interessante. No meu caso, não foram máquinas, foram bichos, foram dinossauros. Eles perderam. Não, eu tô falando assim, que eles perderam o controle da máquina do tempo. Tipo, Ah, que os tá, sim, Pokémon sim, sim. continuam aparecendo, e se eu não me engano, você tem que parar essa máquina, porque senão o futuro de Paldeia tá em risco, né? Porque assim, e se esses Pokémon, que eles acho que até questionam, se esses Pokémon saem dessa cratera, o que vai acontecer? Vai afetar toda a ecologia de Paldeia, todo o biossistema. Então, assim, você tem que parar essa máquina para que os Pokémon parem de vir para o nosso tempo atual e que cause um problema muito maior. A gente também Sim. descobre que se você acabar se perdendo nessa máquina do tempo, você não consegue voltar. Se você for pro, se a pessoa for na máquina, tipo, não tem como voltar. E no fim, a gente descobre então que o professor Turi e a professora Sada morreram, né? Esse é a grande reviravolta, que a gente começou o podcast falando disso, mas esse é o momento da história, onde você descobre que a todo momento você estava falando com uma inteligência artificial, que na verdade tinha morrido, e é muito difícil para o Arvin nesse momento, né? Que ele descobre que os pais dele não estão mais ali. Sim. Eu achei
E é interessante, eu achei bem interessante esse plot twist. E é legal que, no fim das contas, a própria inteligência artificial é a máquina do tempo, porque a Aham, inteligência artificial, pelo que é dito ali, ela faz parte da máquina do isso. tempo. E em certo momento, ela até fala: eu sou uma inteligência artificial que eu fui projetada para proteger essa máquina do tempo. E a professora Sada que me desenvolveu, o professor Sada, o Aham, professor Turo, que me desenvolveu. E a partir de agora eu vou tomar medidas drásticas, me é, desculpe por fazer isso. Então, meio que ela fala: olha, eu vou cumprir meu papel, eu sou uma inteligência, um- uma inteligência artificial, eu sou uma coisa que não tem como eu negar minha natureza, e eu vou tentar contra-atacar se você tentar desligar a sim, máquina. Mas eu preciso que você é, desligue a máquina, no fim das contas. Então, é uma a inteligência artificial que tomou consciência de si, é o ápice da ficção uhum, científica. É um ser não natural, um ser não consciente, orgânico, né? que tomou consciência do que do que para que serve e tá usando isso para tentar não tomar vantagens, mas sim é, é, lidar com essa questão moral também de Sim, se desligar para não causar nenhum dano à região de Paldeia. Então, entra naquela outra questão. A gente tá naquela questão que a gente já comentou dessa questão moral. A inteligência artificial é má ou não é má? Porque ela tá tentando evitar os danos causados que esses Pokémon paradoxos sair para a aldeia vão causar. Ela tá tentando evitar esses problemas, mas ao mesmo tempo ela não nega a natureza dela, ela não consegue desviar da programação dela de defesa da máquina do tempo. Então é o dilema moral aí de novo. Ela é má ou ela não é má? E daí é bem interessante essa profundidade que eu não imaginei que a franquia ia tomar. olha, e você sabe que é uma coisa que eu achei muito legal aqui também? Que é nesse momento que a gente descobre que o Arven já sabia da existência do Coraidon, do Miraidon. Ele já sabia que o professor estava envolvido nisso, né? Que o pai dele estava envolvido. E a gente descobre aqui que ele não era o único da sua espécie. É, tipo, Sim, isso também tinha me outro. surpreendeu. Eu não esperava encontrar outro Miraidon, outro Coraidon aqui. Esperava. Eu realmente, eu esperava não esperava por isso. Eu achei que você. Não, não, eu não esperava. Mas eu tenho uma adição que eu acho que seria interessante. Seria interessante se na história tivesse uma conexão entre as duas versões do jogo. Hum, Daí, tipo, na versão de Pokémon Scarlet, da Pokémon Scarlet, ter uma versão do Miraidon e eu batalhando achei que contra o ia meu acontecer Coraidon. isso. E daí, tipo, sim. E daí a explicação podia ser tipo: a professora Sada tentou buscar os Pokémon do passado, mas ela caiu na máquina do tempo. E a máquina do tempo tá dando tanto tilt que tá buscando Pokémon do Isso. futuro. E daí o Coraidon, da minha versão de Scarlet, batalhar contra o Miraidon. Seria tão interessante se Sim, tivesse acontecido isso, mas não é isso que acontece. É mais uma questão de quem é o Pokémon Alpha, quem é o Pokémon mais forte, quem é o Coraidon ou quem é o Miraidon mais forte. É uma questão sim. mais de território, E é nesse territorialista. momento que o seu Miraidon, seu Coraidon atinge o ápice do poder, né? Porque ele tava se recuperando carga mística. E aqui que ele consegue liberar todo o poder dele, atingir a forma mais forte. Meio que o jogo tá pré-programado para você ganhar. Então, assim, você sempre vai ganhar essa batalha, não tem como você perder esse momento final. Mas eu achei muito bacana, depois de fato, você tem que enfrentar ele duas vezes na inteligência artificial. Esse é o desafio final. E a história termina aí com você Sim. descobrindo, assim, que o professor Tura, o professor Assado, morreu. E aí sim a gente tem os créditos finais, né? Aí que a gente tem a música do Ed Sheeran. Daí ele encerra o jogo com chave de Aí porcaria. então a gente tem a cutscene dele saindo daquele ambiente, voltando pra escola, aí passa os créditos do jogo, aí toca a música do Ed Sheeran. Mas você sabe que o que eu achei interessante, que eu queria comentar, a gente vai deixar o pós-game pro episódio da semana que vem, certo?
Assim, hoje a gente não vai explorar Certo. o que acontece depois daqui. Vamos deixar o pós-game pro episódio da semana que vem. Hoje a gente tá fazendo a visão geral do jogo. Uma coisa que me chama a atenção, que eu acho, primeiro, que eu já falei, não acho que o professor Turo ou a professora Sada morreu. Eu só acho que eles se perderam no tempo. Ah, sim. Também não acho. E eu acho que eles acabaram se envolvendo, eles estavam trabalhando na máquina do tempo, eu acho que eles caíram em algum momento da história e que eles não morreram. Por isso até que eu falei do carinha do metrô lá de Black and White, que caiu também em Hisui. Sim. Então eu acho que isso tem a ver com a DLC, se eu fosse apostar em alguma coisa. A gente também, o que eu gostaria de somar aqui? A gente não tem uma clareza tão grande do fenômeno terastal. A gente descobre que os cristais que estão ali na área zero são os responsáveis pelo fenômeno terastal. A gente descobre que é os professores que construíram a Terra Orb com esses cristais. Então, quando o Pokémon entra em contato, reage e cristaliza. Só que você percebe que a gente não tem assim um detalhamento da história daqueles cristais. A gente tem toda a parte Sim, e nem. dos livros, da exploração, da existência de Pokémon do passado e futuro que foram avistados. Só que a gente não tem uma profundidade do que aqueles cristais estão fazendo ali, né? Sim, não tem uma explicação. Fica implícito que a máquina do tempo funciona carregada pelos cristais. Pelo menos isso é dito. fica implícito isso. A energia que permitiu o corpo é por conta da energia desses cristais. Isso sim. Mas assim, a gente não entende por que os cristais estão ali. Quem é responsável? Da onde surgiu essa energia? Por exemplo, quando a gente teve em Galar a história das partículas de Galar, a gente sabia que ela estava relacionada o quê? A energia do Eternatus. Você percebe que aqui a gente não tem o lendário de Paldea? A gente tem o Miraidon e o Coraidon, que não são originários da região de Paldea. Eles são os lendários das versões, só que eles não fazem parte daquele ecossistema, eles não foram criados ali, eles não são protetores de Paldea. No fundo, Scarlet e Violet não tem os lendários de Paldea. Sim, é bem estranho isso. Que ficou assim me chamando a atenção, de que a DLC vai explorar esse aspecto. Quando a gente fala assim da lore, da história da região, a gente não tem os lendários protetores igual a gente sempre viu na franquia. Então eu acho que isso chama atenção. A gente tem os 4 lendários que a gente captura no pós-game, mas assim, eles têm a história deles também, que a gente vai falar depois, mas eles não são os protetores, eles não são o lendário responsável pelo fenômeno terastal. Então assim, a gente já viu, até no livro, no próprio livro, tem uma página que fala de um disco, né? Tipo assim, que é um disco misterioso, que ninguém... Acho que isso só mostra no pós-game, lá na escola. Quando você conversa, tem uma interação lá que mostra essa página do livro. De um disco bem grande. Parece que esse disco tem umas escamas. E que eu vi na internet rumores de que esse disco estaria associado ao terceiro lendário. Que esse terceiro lendário é o grande responsável pelo fenômeno terastal, mas que ele só vai ser explorado na DLC. E eu realmente estou esperando por isso. Porque a gente fica muito com essa sensação de que a gente não tem o lendário de Paldea. A gente não tem. Olha, mas eu tenho várias teorias Aí. malucas. Várias teorias malucas do tipo... A arma de Kalos foi a que causou a cratera e a cristalização da cratera de Paldea. E vai ter uma conexão agora, assim, tudo teoria, gente, nada... meu tio não trabalha na Nintendo e tá falando isso pra mim, não. E daí a arma de Kalos que causou essa cratera de Paldea e causou essa cristalização e uma grande fonte de energia ali, de energia que caiu ali na região de Paldea, causou essa cristalização. E pra dar um bônus, assim... Imagina se a gente comentou no episódio anterior nossas expectativas para Pokémon aí no próximo ano. Imagina se fizessem um Legends. A gente já teve Legends, Legends voltado para Sinnoh no passado. Imagina se a gente tivesse um Legends de Unova
no futuro. Entendi. E daí a gente teria um Legends no passado, Legends Arceus no passado e um Legends Kirin no Nossa. futuro. Seria tão interessante. Daí a gente poderia juntar tudo e os Pokémon do Legends, Legends, vamos chamar de Legends Unova, seriam exclusivos da DLC no Pokémon Uhum. Violet e os Pokémon de Hisui do Legends Arceus, Legends Sinnoh, seriam exclusivos da Nossa. versão de Scarlet. Seria tão engraçado. Seria muito legal se tivesse uma DLC assim. E daí na DLC teria uma conexão com. Assim, totalmente fanfic, mas daí a DLC teria uma conexão com o Kalos, explicando que a arma de Kalos que fez esse fenômeno Terastal. E daí a arma de Kalos fez um Pokémon específico ali, ganhar poderes sobrenaturais e criar todos esses cristais. E aí seria um Pokémon que ele estaria, sei lá, fora de fase com a linha temporal. Ele não existe no Meu tempo. Deus. Ele é um Pokémon que tá fora da linha do tempo. Nossa, vai ter que Seria chamar o muito Dialga com o legal. Palk aqui E pra resolver essa história. seria, assim, totalmente fanfic, mas daria um lore muito legal pra Pokémon, que eu ficaria impressionado. Mas assim, eu acho que a gente tem potencial pra fazer isso. Assim, essa coisa de ficção científica pesadona, sabe? Porque essa questão da inteligência artificial que toma consciência de si acontece em outras franquias. Por exemplo, Star Trek. Star Trek a gente tem seres não não orgânicos que tomam consciência de si próprio. Por exemplo, em Star Trek The New Generations, a gente tem o Data, se você quiser falar no seu sotaque americanizado. Tem o Data que ele é um ciborgue, ciborgue não, ele é um androide, ele é um ser, um robô que ele tem consciência de si, ele age como se fosse uma pessoa normal. Em Star Trek Voyager, a gente tem um holograma que, por ele ficar ativo tanto tempo, ele toma consciência de si e ele vira uma pessoa. Inclusive, é questionado isso na série, se ele tem direitos porque ele tem consciência de quem ele é, de qual o objetivo dele. Ele acaba crescendo. Igual a inteligência artificial aqui de Pokémon. Ela expandiu os horizontes dela e ela não faz mais só aquilo que ela era programada para Uhum. fazer. Ela faz mais. Tanto que a inteligência artificial aqui de Pokémon, daí dependendo da sua versão, a inteligência artificial que representa a Sarah ou o Turo, ela demonstra Nossa. emoções, né? Uma coisa que seria tecnicamente impossível. Porque ela demonstra emoções sobre o Arven. Ela se sente triste de ter abandonado o Arven, mesmo não tendo sido Uhum. ela que abandonou o Arven, tendo sido a criadora dela. Então, a gente tem essa bagagem suficiente em Pokémon pra ter essa complexidade. Eu acho que seria interessante se a gente fizesse essas conexões assim e um terceiro lendário que tivesse fora da linha temporal e por isso que a gente consegue usar essa energia pra buscar os Pokémon do futuro e do passado. Acho que é Assim, é factível. factível, mas ao mesmo tempo a gente tem uma franquia que eu não gosto de se arriscar demais e não gosto de misturar muito as coisas, né? Então, assim, eu não sei até que ponto eles arriscariam isso. Eu acho que poderia. Eu não sei, porque, Ah, assim, você não acha que eu estão acho que arriscando não. já? Porque, assim, mesmo quando a gente tem. Por exemplo, quando a gente teve Ômega Ruby e Alpha Safira, que a gente tinha as mega evoluções, a gente tinha conexão com o fenômeno de Kalos, mas ao mesmo tempo, eu sentia assim que eles não queriam misturar muito a história. Tanto que a gente tem tanta dificuldade de estabelecer a linha do tempo, porque eles não constroem essas conexões claramente. Fica sempre tudo solto. Aí a gente teve os remakes de Brilliant Diamond Shiny Pearl, que decidiu se manter intacto para não mexer também na linha do tempo, para não pôr coisas onde ia misturar mais. Aí a gente teve, por exemplo, um aprofundamento da história do Dialga e do Palkia com Arceus, mas eles colocaram no passado para não interferir o presente. Eu sinto que eles vão deixando mais profunda essa lore, só que ao mesmo tempo eles ficam muito na retaguarda de não deixar tudo muito claro, sabe? Então o meu receio é, tipo, eles. O Sim. que eu acho que realmente vai acontecer, apesar de ser ideias muito legais, eu acho que eles vão inserir o terceiro lendário, vão contar uma história
meio fechada no jogo, sabe? E não vão conectar. Eu acho que talvez fique implícito. Eu gostaria que, assim, pra mim o que faria mais sentido se tivesse a conexão com Kalos. Igual a gente vê, né? Que Paldeia tá baseada na Península Ibérica, que é Portugal e Espanha. Quando a gente vê no mapa mundi, a gente vê isso colado com a França. Aí a gente tem que França tem Kalos. Quando a gente olha para o nordeste de Paldeia, a gente vê um pontilhado dizendo, olha, não continua a partir daqui, mas pode ser que tenha alguma coisa. A gente tem essas teorias. Por exemplo, a gente tem a Floette do AZ, que foi o único Pokémon que nunca foi distribuído por evento, apesar de ter os dados no jogo. Poderia ressurgir aqui, fazendo todas essas conexões. Mas eu acho que a Pokémon Company, ela não gosta de fazer essas coisas. Ela gosta de deixar no ar. Ah, eu tô. Nesse ponto eu tô tão otimista, porque eu acho que eles arriscaram tanto com Legend Arceus. Eles Eu acho que. arriscar, assim, eu acho que o arriscar deles aqui foi de lançar essa ideia de viagem no tempo. É porque isso pode dar muito certo, como pode dar muito errado. E aí a gente começa a brincar com Sim, linhas sim. temporais, igual Legends, igual trazer Pokémon do passado, mas a gente não sabe nem de quando, né? A gente não sabe se Arceus é tipo em que momento da linha do tempo se passa Arceus, em que linha do tempo se passa esses Pokémon do passado, de que região eles são, ou se há muitos mais. E a gente tem, por exemplo, a pré-história em Pokémon que tem os fósseis. No futuro, a mesma coisa, fica uma grande incógnita de que área, de que região, de quão futuro. A gente teve até críticas de que os Pokémon eram muito robotizados, né, muito mecanizados. E isso, né, Eu ficou muito compartilho dessa estranho. crítica. Os Pokémon do passado, eles parecem muito mais interessantes, né, desse ponto de vista. Então, assim, eu acho que já é muito arriscado o que eles fizeram, sabe? Deixa bem aberto. Eles podem fazer o que eles quiserem a partir disso. Só que eu não vejo eles arriscando essas conexões, dizendo, é assim. É o que a gente fala. A gente gostaria de uma linha do tempo explicada. Essa é a verdade, né? Eu, você, todo fã, Sim. olha, isso se conecta a isso. Porque por muito tempo, a gente, principalmente a partir da quarta geração, a gente viu assim, como foi criado o universo Pokémon. E a gente via sempre aquelas imagens das setas, né? Do Arceus nasceu de água, pau, que nasceu a sabedoria, o conhecimento, as emoções, e deles surgiram esses que foram criadores desse, até chegar no Mew, do Mewtwo, do ho do Lugia. Só que hoje a gente tem tantos lendários, tantas histórias diferentes que vira uma grande confusão. A gente tem até uma página na Bulbapedia que coloca assim os fatos da linha do tempo. Acho que a gente poderia até fazer um episódio sobre isso. O que se sabe a partir dos jogos principais nessa linha do tempo. Mas a gente não tem uma história integradora, né, que tipo que explica tudo. E eu acho que isso acontece também justamente para não comprometer o futuro, deixar sempre em aberto. Porque é aquilo, se Carlos tivesse fechado em si mesmo e tivesse tudo explicadinho, a gente não teria por que pensar que isso teve uma conexão com Paldeia. Então eu acho que eles vão deixando em aberto para Sim. falar assim, será que em algum momento eu posso resgatar isso? Igual aconteceu com o Dialga e o Palk agora no Arceus e a gente descobre duas novas formas e a gente aprofunda. Então parece que vai ficando solto de propósito, sabe? Não sei, assim, a gente não sabe ao certo, isso aqui tudo suposição, teoria, hipótese. Vamos ver o que vai acontecer. Ai, eu queria muito que tivesse um Legends Kyurem, que tivesse o Emmet, e daí o Emmet tá no futuro, o Ingo tá em Hisui no passado, e daí tem essas conexões. Eu queria tanto. Pokémon Company, por favor, nunca pedi nada pra vocês. Bom, vamos ver. A gente já fez o nosso episódio passado falando das nossas expectativas, falando o que a gente acha que vai acontecer. Se for seguir nessa linha, a gente tem a DLC esse ano com o lendário, com os paradoxos lendários. Eu acho que a gente vai conhecer novos paradoxos também. Eu acho que a gente vai mexer nessa linha do tempo. Eu acho que eles não vão perder a oportunidade de
introduzir novos paradoxos, tanto do passado quanto do futuro. Eu tenho por mim que a gente vai ter o nosso Charizard. Por exemplo, a gente não sabe, por Clássico. exemplo, se os paradoxos evoluem ou não. Pô, a gente tem o Tyranitar do futuro. Tá, mas não existe um Larvitar do futuro? Não existe um Pupitar do futuro? Não existe um Ralts, um Kirlia ou um outro Pokémon? Uma Kurita? O Misdreavus do passado, ele não evolui? Sabe, isso tá tudo solto. Sabe, pode ser explorado a qualquer momento. Mas é a evolução dos paradoxos. Sim. Então, por exemplo, se a gente tiver Jotô esse ano, que a gente tinha até apostado lá no Let's Go. Let's Go aí, mexe com a linha temporal ou permanece intacta, só faz um remake sem mexer na história? Sabe? Ah, eu acho que seria o Não, Let's só Go que o igual outro o Let's outro Go Let's Go. mexeu, porque levou as mega evoluções pra canto. E, Ah, e se mas. passa numa linha temporal diferente porque a gente não Tem joga com o razão, tem Red. razão. Então, assim, é isso que vai ficando difícil de lidar ao longo do tempo. Porque eles fazem remake, eles voltam com o jogo e eles têm que lidar com tudo isso. Então é melhor não ter uma coisa consolidada, onde eles podem explorar da forma como eles quiserem a qualquer momento, sabe? Sem falar assim, não, isso não faz sentido, isso é Sim. inconsistente, isso não bate com a história oficial. Vai ficando tudo meio junto e misturado. Bom, vamos fechar aqui por hoje, que a gente tá quase 2 horas gravando. Falar que a gente tem mais coisas que a gente pode discutir, a gente quer falar também no pós-game, como a gente pode explorar, o que tem para fazer no pós-game. Hoje a gente quis falar, porque a gente não tinha gravado o episódio falando da história, né? A gente gravou o episódio das nossas impressões, então hoje a gente pode aprofundar. Quem já jogou, talvez tenha concordado ou discordado das nossas impressões aqui, né? Quem não jogou, mas ficou até aqui, espero que vocês tenham gostado também de saber um pouco mais. Eu gostei muito da história de Pokémon Scarlet e Violet. Eu acho que ela entregou muito mais emoção, muito mais envolvimento do que os jogos anteriores. Igual você disse, o Nova teve uma profundidade grande na história, né? A gente não viu isso nos jogos Sim. que vieram depois. Mas eu acho que aqui no Switch tem a questão da expressividade, né? As cutscenes ajudaram a dar essa profundidade, algo que talvez Sword Shield não ajudou, né? No momento, igual a gente sempre tirava sarro do Zacian rotacionando nele mesmo. Tipo, Ai, nem me assim, as lembre, pelo cutscenes amor de de Sword Deus. Shield, elas não trouxeram essa carga pra história igual a gente teve em Paldea, né? Eu acho que eles conseguiram construir uma boa história. Eu fiquei muito satisfeito com a história do jogo. Você ficou? Eu também, eu gostei bastante. Eu acho que a gente não viu uma coisa. Acho que a gente não viu uma coisa tão equivalente desde Kalos. Eu acho que em Kalos a gente teve até uma profundidade, assim, relativa, assim, na história de Kalos. E eu acho que Paldea voltou Ah, às origens. Eu acho que é um nível aceitável de eu acho que história para Arceus também, a Pokémon. gente não pode descartar que teve uma história muito bacana e muito envolvente. Apesar de em muitos momentos ficar muito Ah, diálogo, vai pra cá, vai pra lá, e conversa, e vai, e volta. Eu acho que Scarlet Violet foi mais interessante nesse sentido, mas eu acho que Arceus também teve uma história legal. O Volo, no final, se revelando como grande vilão. Eu achei bem bacana. Bom, vamos fechar por aqui hoje. Então eu espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo. Eu acho que foi bem interessante, assim, passamos por todos os pontos principais. A gente vai continuar na torcida de que a próxima atualização de fato traga um refinamento técnico aqui para o jogo, corrija esses bugs, essas falhas, coisas que têm nos incomodado bastante, corrija as raid battles e a gente vai continuar falando bastante de Scarlet e Violet. Afinal, a gente só está começando a nona geração. Nossos comentários finais, então, continue acompanhando a Pokémon Blast nas redes sociais, no nosso site, tudo que a gente está produzindo aí com vocês. E até semana que vem. Vinícius, quer falar um tchau pro pessoal? Tchau, tchau, pessoal. Estejam aqui semana que vem para conversar com a gente. E é isso. Um Abraço, abraço. gente. Deixem feedback também. Eu acho que é super importante. Você pode mandar pra gente nas redes sociais.
no episódio que é postado no YouTube. Você pode mandar esse feedback no nosso site e até no nosso e-mail, se você preferir, que é o pblastnews@gmail.com, para a gente poder compartilhar também, saber o que vocês estão pensando, se vocês estão gostando, se vocês têm críticas, sugestões, tudo é muito bem-vindo, tá bom? A gente agradece todo mundo que tem acompanhado a gente e até a próxima semana. A gente vai ficando por aqui e até mais!